Capítulo 941 Tesouro do Clã Real. Imuzi ficou chocado ao ver tudo isso. Ele nunca teria pensado que esse Shumu estava escondendo um segredo tão chocante. Essa pessoa era na verdade um deus antigo. Quando ele foi enviado aqui pelo chefe mais velho da família, ele obteve detalhes sobre a serpente Moongazer e se preparou completamente. Embora estivesse chocado, ele não se esqueceu de sua tarefa. Depois de assistir o antigo deus 5 estrelas sair da boca da serpente Moongazer, ele não hesitou em entrar. Ele avançou diretamente na direção da boca da serpente Moongazer. Embora seu cultivo tenha caído muito, sua velocidade não diminuiu. Em um flash, ele desapareceu na boca da serpente Moongazer. A expressão de Ludushan era um pouco complexa. Ele olhou alguns registros na aliança e, acidentalmente descobriu a identidade da serpente Moongazer. Então ele sabia que havia algo dentro da serpente Moongazer chamada Flor da Lua. Os registros dizem que a Flor da Lua da serpente Moongazer pode ser usada para refinar um tesouro do vazio do pseudo-nirvana. Se eu puder obtê-lo e refinar um tesouro do vazio do pseudo-nirvana, então poderei substituir o estimado Xuanbao no grupo dos anciãos. Ele cerrou os dentes e perseguiu Imuzi. Assim que a serpente Moongazer fechou a boca, ele entrou. Apenas Qin Shui não entrou na boca da serpente Moongazer. Ele franziu a testa enquanto observava em silêncio Wanglin e o enorme deus antigo de 5 estrelas. Membro do clã, meu nome é Luo Shen. Os olhos do antigo deus 5 estrelas foram preenchidos com uma aura ancestral quando ele deu um passo à frente. Ele não fechou o punho, mas bateu com a palma da mão. Ouviu-se um som de tremer o céu e uma marca de mão gigante formou-se a partir da mão de Luo Shen e disparou direto para Wanglin. Os olhos de Wanglin se estreitaram. Esta impressão da mão era semelhante à do reino celestial, mas também muito diferente. Ele disparou diretamente na direção de Wanglin, e a mão de Luo Shen seguiu diretamente após a marca da mão. Wanglin respirou fundo. As 4 estrelas em sua cabeça giraram, sua mão direita apontada para cima, e a linguagem dos deuses antigos saiu de sua boca. Já que ele agora era um deus antigo de 4 estrelas, ele poderia usar alguns dos feitiços dos deuses antigos. Wanglin esperou muito por este dia. Em um instante, um vórtice gigante apareceu diante dele, a arma do deus antigo. Enquanto Wanglin rugia, rajadas de relâmpagos roxos saíram do vórtice e, em seguida, uma longa lança voou. Esta pera era ilusória e parecia ter sido formada por um raio púrpura. Wanglin agarrou a lança e avançou. Ele colidiu com a impressão da mão recebida. Um estrondo alto foi disparado quando eles colidiram, e a marca da mão foi cortada pela metade. No entanto, a lança de Wanglin foi imediatamente agarrada por Luo Shen. Com um aperto, o trovão saiu da lança e então a lança desabou. Wanglin deu um passo para fora. Embora seu corpo fosse fraco em comparação com o de Luo Shen, ele ainda exalava uma aura imponente. Sua mão direita formou um punho e ele o jogou para fora. Luo Shen olhou para Wanglin com um olhar complexo. Ele foi forçado a consumir uma estrela, para transformar Ji Xiantian em uma marionete. Embora ele tivesse deixado o corpo da serpente Moongazer, havia dificuldades indescritíveis. Mesmo agora, ele não sabia se ele era a serpente Moongazer ou um deus antigo. Ele havia assimilado esta serpente Moongazer por muito tempo. Sua mente foi invadida pela serpente Moongazer. Em sua opinião, ele não era digno de ser chamado de um deus antigo. Ele era apenas o fantoche da serpente Moongazer. Ele sempre lutou entre passar a herança para Wanglin ou devorar Wanglin. Enquanto ele estava lutando quando deu voluntariamente uma estrela para Ji Xiantian, talvez em seu coração ele pretendesse presentear essa estrela para Wanglin. Nesse momento, ele respirou fundo, sua mão direita fechou o punho e deu um soco. Houve um estrondo e Wanglin sentiu seu braço direito ficar dormente e foi forçado a recuar. Luo Shen também foi forçado a recuar vários passos, e as estrelas entre suas sobrancelhas ficaram ainda mais borradas. O motivo pelo qual Wanglin desafiou Luo Shen foi porque ele sabia que embora Luo Shen não fosse um deus infantil antigo, ele estava extremamente fraco agora. As estrelas entre as sobrancelhas de Luo Shen borradas provaram seu ponto. Ao contrário de Wanglin, que tinha apenas 4 estrelas, as estrelas eram sólidas e brilhavam intensamente. Mais importante ainda, Wanglin era de linhagem real. Mesmo se um deus comum antigo devorasse a estrela de Luo Shen e seu nível de cultivo se tornasse mais alto que o de Wanglin, eles ainda não seriam páreo para os feitiços do clã real.
O clã real dos deuses antigos eram reis reais. Eles não apenas podiam usar feitiços do clã real, mas também tinham armas do clã real. Enquanto ele recuava, Wang Lin deu um passo à frente e investiu contra Luo Shen. Os dois continuaram a trocar bombardeios de punhos entre si. Ondulações ecoaram e estrondos altos se espalharam pelo vazio. No início da batalha, Wang Lin estava em desvantagem, mas quanto mais lutava, mais feroz se tornava. Wang Lin gradualmente se familiarizou com o poder de um antigo deus de 4 estrelas enquanto lutava. Frequentemente, uma poderosa tempestade era desencadeada a cada golpe. Os socos também continham os feitiços dos deuses antigos, então sua batalha com Luo Shen se tornou ainda mais intensa. Com um estrondo, os dois se separaram. Enquanto Wang Lin recuava, ele ergueu as mãos grandes e seus olhos brilharam. Ele começou a cantar na língua dos deuses antigos e então a sombra de um deus muito antigo apareceu diante dele. Ele imediatamente soltou um rugido em direção a Luo Shen. O olhar complexo no rosto de Luo Shen tornou-se ainda mais intenso, e ele também ergueu as mãos. A sombra de um deus antigo apareceu atrás dele e tinha mais de 30.000 metros de altura. Era como se um gigante de verdade tivesse surgido do nada. No entanto, o corpo deste gigante estava extremamente inchado, parecia mais uma serpente Moongazer do que um deus antigo. O que era ainda mais assustador era que havia uma armadura em volta dessa formiga kimono, e apenas sua aura imponente era o suficiente para fazer os cultivadores comuns perderem o juízo. Enquanto o gigante armado rugia, Wang Lin e Luo Shen se aproximaram mais uma vez, fazendo com que as explosões ecoassem mais uma vez. Desta vez não eram apenas os dois lutando, até mesmo os gigantes atrás deles começaram a lutar. Enquanto Wang Lin ria, sua mão esquerda se esticou e lembrou da arma que ele viu Tusi usar no corpo do deus antigo. O tesouro da vida do antigo deus Tusi, a lança matadora de Deus. Enquanto pensava na lança, a linguagem dos deuses antigos saiu de sua boca. Embora ele não tenha sido capaz de invocar o verdadeiro tesouro da vida de Tusi com seu poder de 4 estrelas, ele poderia invocar uma ilusão. Quando Wang Lin estendeu a mão, uma grande quantidade de névoa vermelha apareceu do nada. Essa névoa vermelha se agitou e se acumulou na mão de Wang Lin. Então, uma lança de 300 metros de comprimento apareceu de repente. Esta lança tinha 300 metros de comprimento e 3 metros de largura e brilhou em vermelho. Era a famosa lança matadora de Deus, do antigo clã dos deuses. Até mesmo o vazio começou a girar em torno dele, e quando a lança passou suavemente, um objeto em forma de rede apareceu. O objeto em forma de rede no vazio foi formado pela poderosa formação que cortou a energia de origem. Normalmente, era impossível que ele aparecesse, mas sob o golpe da lança matadora de Deus, ele foi forçado a mostrar sua forma original. A lança matadora de Deus era algo que apenas o clã real poderia usar. Quando um deus antigo do clã real atingisse a idade adulta, eles escolheriam uma arma. Essas armas foram passadas de gerações anteriores, mas apenas o clã real poderia usá-las. Quando Luo Shen viu a lança matadora de Deus, o olhar complexo em seus olhos se tornou ainda mais forte. Ele poderia dizer que a herança do antigo deus de Wang Lin era extremamente nobre. Ele disse que essa pessoa era um júnior que recebeu a herança real e se cultivou como um deus antigo por conta própria. No entanto, depois que ele realmente viu a lança matadora de Deus, ele não só foi capaz de confirmar sua especulação, mas também soube de onde vinha a herança de Wang Lin. Tossi. Eu não achei que ele tivesse morrido. Luo Shen soltou um suspiro. As emoções complexas em seus olhos desapareceram e foram substituídas por um olhar gentil. Herdeiro de Tossi, deixe-me ver quanto do poder deste ilusório Godlying SPR você pode usar. Foi como se o nó no coração de Luo Shen tivesse se desfeito. Enquanto ria, sua mão direita se estendeu e o osso de seu braço direito começou a se mover. Pontas de osso de repente saíram de sua pele e, em um instante, o braço direito de Luo Shen estava coberto de pontas de osso. Eles se estendiam como loucos e, em um piscar de olhos, tinham 300 metros de comprimento. Eles formaram uma arma extremamente estranha, mas feroz. Wang Lin agarrou a ilusória lança matadora de Deus e a intenção de batalha encheu seu corpo. Enquanto segurava a lança, a sensação de que Erato se apareceu mais uma vez. No momento, Luo Shen era a única pessoa em sua visão. Eu sou o deus antigo Wang Lin. Wang Lin saiu e a lança matadora de Deus avançou. Ele ouviu sons de estouro e, em seguida, uma grande rede apareceu diante dele. Essa rede era ilusória e cobria todo o vazio. Luo Shen.
Ryu também se aproximou. O ferrão formado por seu braço direito balançou para frente e correspondeu diretamente à lança matadora de Deus de Wang Lin. Houve um estrondo quando os dois colidiram. Em seguida, sons de estalho ecoaram enquanto os dois continuavam a lutar. Sua violenta batalha fez com que um objeto parecido com uma rede aparecesse. A intenção de batalha encheu os olhos de Wang Lin e, durante a batalha, ele jogou a lança matadora de Deus. Então, suas duas mãos se encontraram diante dele com o polegar e o indicador unidos, formando um diamante. Ele gritou, "Selo matador de Deus." Este selo matador de Deus era um dos feitiços dos deuses antigos e era algo que apenas a linhagem real possuía. O Godlying Spear voou como um relâmpago em direção a Luo Shen. Ao mesmo tempo, o selo do extermínio de Deus disparou em forma de diamante e disparou para frente. Luo Shen riu e gritou, "Ótimo!" Ele acenou com a mão direita e colidiu com a lança matadora de Deus, criando uma onda de choque surpreendente. Em seguida, o selo Godlying chegou e uma tempestade inimaginável foi detonada no vazio. Esta tempestade varreu este vazio quando uma grande parte da rede se revelou. Quando a rede brilhou, duas luzes fantasmagóricas apareceram de repente sob ela. As luzes fantasmagóricas revelaram um olhar frio e implacável. Era como se estivesse olhando de fora para dentro da rede. Mongazer Serpente. Antigo Deus. 1. Impressão da mão na porta traseira quando ele entrou pela primeira vez no Reino Celestial Realm Coperild no Velfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 942. Tremores de contas que desafiam o céu. Capítulo 942. Tremores de contas que desafiam o céu. No momento em que a luz fria e fantasmagórica apareceu, a expressão originalmente calma de Qin Shui mudou drasticamente. Ele olhou para onde a luz fantasmagórica apareceu e seus olhos brilharam. No entanto, aquela luz fantasmagórica desapareceu imediatamente como se nunca tivesse existido. Seja o aparecimento ou desaparecimento da luz fantasmagórica, Qin Shui na verdade não viu nada. No entanto, apenas naquele instante, houve uma sensação terrível que fez todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ele nunca teve essa sensação, mesmo quando conheceu sua professora, Bai Fan. No entanto, subconscientemente, ele sentiu como se já tivesse sentido isso antes. Este sentimento contraditório fez com que Qin Shui não conseguisse encontrar o motivo. Sua expressão era sombria e havia um brilho de frieza em seus olhos. Ele permaneceu vigilante e olhou para frente enquanto procurava em suas memórias a resposta para esse sentimento contraditório. Enquanto Luo Shen ria, ele de repente se afastou do selo do extermínio de Deus. Grandes quantidades de pontas de ossos em seus braços haviam desabado, mas ele estava animado. Ele olhou para Wang Lin com admiração. Após o bombardeio, Wang Lin também recuou. A lança matadora de Deus em sua mão estava quase transparente agora. Embora parecesse normal, ele ficou muito chocado. Mais cedo, Wang Lin sentiu claramente a conta desafiadora do céu que havia se fundido com sua alma de origem e estava adormecida por um longo tempo. Tremeu inesperadamente por um momento. Esta foi uma ocorrência extremamente rara. Quando a conta desafiadora do céu tremeu, uma lasca de poder misterioso saiu da conta e penetrou no corpo de Wang Lin. Isso fez com que seus olhos brilhassem azuis naquele instante. Aproveitando o momento de retirada, o olhar de Wang Lin varreu os arredores. Nesse momento, foi como se centenas de milhares de raios de trovão tivessem explodido em sua mente. Ele viu a luz fantasmagórica sob a rede que nem mesmo Qin Shui podia ver. Quando a crueldade da luz fantasmagórica pousou nos olhos de Wang Lin, foi como se ele tivesse devorado um pedaço de gelo que nunca derrete. Seu corpo inteiro estava frio por dentro e por fora. As duas luzes fantasmagóricas pareceram notar o olhar de Wang Lin. Eles revelaram um traço de choque e desapareceram gradualmente. O que diabos é isso? Enquanto Wang Lin recuava, sua mente tremia. Quando ele viu o olhar de Qin Shui, ele sabia que Qin Shui também deve ter notado. Nesse momento, Luo Shen riu e se aproximou mais uma vez. Ele ergueu a mão direita e agarrou impiedosamente. As 5 estrelas em sua testa giraram. Em um piscar de olhos, as 5 estrelas voaram de sua testa e se cravaram no punho de Luo Shen. Quando seu punho chegou, as 5 estrelas apareceram em seu punho. Eles giraram rapidamente até formarem um vórtice. Quando o punho de Luo Shen se fechou, o vórtice formou uma tempestade. Parece que Luo Shen não percebeu a anormalidade. Ele é um deus antigo de 5 estrelas.
No entanto, ele inesperadamente não percebeu. Em vez disso, foi Qin Shui quem fez isso. Wang Lin sentiu muito pavor em relação às duas luzes fantasmagóricas sob a rede. Nesse momento, o punho direito de Luo Shen passou por ele. A mão de Wang Lin imediatamente balançou para frente e o poder de um antigo deus de 4 estrelas surgiu. Wang Lin pegou emprestado seu poder de mudar de direção e se afastou da rede. Eu percebi isso por causa do poder misterioso da conta desafiadora do céu. Qin Shui deve ter seu próprio segredo para poder detectá-lo. Mas o que exatamente está escondido dentro do vazio? Sons de estouro ecoaram enquanto Wang Lin e Luo Shen trocavam movimentos. Suas colisões se transformaram em estrondos intermináveis que ecoaram no vazio. Enquanto o punho de Luo Shen continuava a bombardear Wang Lin, as estrelas em sua mão produziram uma força de sucção que realmente puxou Wang Lin para dentro. Os olhos de Wang Lin brilharam e a estrela 4 entre suas sobrancelhas girou rapidamente. Eles se fundiram em sua mão direita quando ele encontrou o punho de Luo Shen. Se a batalha de dois deuses antigos fosse colocada no espaço normal, isso faria com que o espaço desabasse imediatamente. No entanto, eles não foram afetados aqui. Enquanto os estrondos continuavam, Wang Lin recuou e escapou da força de sucção do punho de Luo Shen. Luo Shen deu um passo e imediatamente se aproximou de Wang Lin enquanto acenava com o punho. Incontáveis pontas de ossos ferozes surgiram de seu corpo. Eles foram preenchidos com o poder de um deus antigo e dispararam em direção a Wang Lin como flechas. A mão direita de Wang Lin apertou a lança matadora de Deus e a puxou para a frente. Sem qualquer hesitação, a linguagem dos deuses antigos saiu de sua boca. Origem do Deus antigo, emprestando o poder dos ancestors. No momento em que ele falou, um grande vórtice apareceu diante dele e absorveu todas as pontas dos ossos. No momento em que o vórtice apareceu, um rugido de quebrar a terra ecoou. Pela primeira vez, a emoção apareceu nos olhos de Luo Shen. Ele sorriu e disse, o feitiço do Deus antigo de origem que empresta o poder dos ancestrais que apenas o clã real pode usar. Eu, Luo Shen, não vejo há muito tempo. Enquanto falava, ele parou no vazio e suas mãos formaram um anel. Uma estrela divina antiga ilusória apareceu acima de sua testa. Pouco depois, uma estrela após a outra apareceu. Quando Luo Shen moveu sua mão, as 5 estrelas emitiram uma luz suave e começaram a girar. Então algo voou para fora do ringue. Antigo Deus, espírito da besta. Luo Shen gritou. Então a coisa que voou brilhou e se transformou em um elefante gigante. Este elefante era completamente preto e seu pelo comprido parecia extremamente feroz. Suas duas longas presas emitiam um brilho branco e seu tronco áspero era como um braço poderoso. O elefante ergueu o corpo enquanto soltava um rugido e pisava impiedosamente para baixo. Isso criou estrondos violentos e uma chama selvagem saiu do corpo deste elefante gigante como um louco. Não apenas os antigos membros do clã deuses tinham corpos que podiam destruir mundos, mas também feitiços mágicos incomparáveis. Este espírito de fera era um dos feitiços poderosos dos deuses antigos. Apenas deuses antigos 5 estrelas poderiam usá-lo, e ele teve que ser refinado por um longo tempo antes que pudessem usá-lo. Quase todo deus adulto antigo tinha esse feitiço. A primeira coisa que todo deus antigo fazia quando atingia a idade adulta era encontrar seu próprio espírito bestial para refinar. Tusi também tinha um espírito bestial. De volta à terra do deus antigo, a besta que impediu Tusen de obter a herança de conhecimento era o espírito da besta de Tusi. Neste momento, Luo Shen usou o feitiço de besta espiritual, e o elefante gigante avançou. O vórtice antes de Wang Lin mudou repentinamente. Quando o elefante gigante se aproximou, um punho gigante saiu do vórtice. Esse punho tinha pele azul. Quando o punho saiu, ele colidiu com o elefante gigante. Estrondo. Um som inimaginável se espalhou pelo vazio, criando uma tempestade que poderia causar o colapso do mundo. O elefante gigante soltou um rugido e seu grande corpo foi pus para trás. Uma de suas duas presas se partiu ao meio e se dissipou em pó. Luo Shen também recuou, e a admiração em seus olhos ficou ainda mais forte. Wang Lin tossiu com a boca cheia de sangue e recuou rapidamente. Ele evitou o impacto do rasgue da rede. Luo Shen olhou para Wang Lin e disse lentamente, você está qualificado para se tornar um deus antigo. No momento em que ele falou, a serpente Moongazer à distância revelou um brilho demoníaco em seus olhos. Em seguida, soltou um rugido. Esse rugido fez o corpo de Luo Shen tremer e a luta encheu seus olhos.
Grandes quantidades de veias incharam e sua expressão tornou-se feroz. Olhando para a serpente Moongazer, ele rugiu: animal maldito, não interfira mais comigo. Os olhos da serpente Moongazer ficaram frios e seu rugido ficou ainda mais intenso. Havia uma vontade dentro daquele rugido que fez Lo Shen tremer e revelar uma expressão dolorosa. No entanto, exatamente neste momento, uma mudança chocante ocorreu de repente. Uma grande parte da rede apareceu no espaço onde estava a serpente Moongazer e aquelas duas luzes fantasmagóricas apareceram mais uma vez. Qin Shui estava observando tudo isso de perto. Nesse momento, seus olhos brilharam e ele encarou a rede perto da serpente Moongazer. Seu rosto ficou extremamente sombrio. Wang Lin também viu isso e suas pupilas encolheram. Quanto a Lo Shen, ele também percebeu que algo estava errado. O grande corpo da serpente Moongazer tremeu de repente e soltou um rugido. Havia confusão e medo em seus olhos. Estava prestes a fugir daquele lugar. A rede piscante mais próxima da serpente Moongazer rasgou-se repentinamente. No instante em que rasgou, a abertura se alargou e revelou uma vasta extensão. Foi como se o céu nesse vazio tivesse sido rasgado e as duas luzes fantasmagóricas se apagassem. No momento em que as luzes fantasmagóricas se apagaram, Wang Lin, Qin Shui e Lo Shen ficaram todos surpresos. Professor. Os olhos de Qin Shui estavam cheios de descrença. Tossi. Wang Lin ofegou. Seu couro cabeludo estava dormente e ele estava prestes a fugir. Antepassado. Lo Shen olhou para a coisa que saiu da fenda e se assustou. Todos os três viram coisas diferentes. Gás de 7 cores saiu da fenda. Este gás era muito denso e cercou a serpente Moongazer antes de arrastá-lo impiedosamente para afastar a rachadura. A serpente Moongazer lutou e soltou rugidos raivosos. No entanto, seu grande corpo parecia ter perdido toda a força de resistência e só poderia ser arrastado para dentro da fenda. Conforme a serpente Moongazer foi arrastada, a rachadura se expandiu rapidamente. Nesse momento, não apenas o rugido raivoso da serpente Moongazer perdeu seu efeito. Até mesmo Imus e Yu Shan, que estavam dentro da serpente Moongazer, ficaram chocados. Os dois estavam se movendo rapidamente através da serpente Moongazer quando ela foi preenchida com o gás de 7 cores. Enquanto o gás de 7 cores enchia o corpo da serpente Moongazer, os dois descobriram que a taxa em que estavam perdendo a energia de origem atingia um grau terrível. Grandes quantidades de gás de 7 cores saíram pela fenda. O gás se dividiu em 13 foi direto para Wang Lin, Lo Shen e Qin Shui. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 943. Dao dos Céus. Capítulo 943. Dao dos Céus. Lo Shen teve o sentimento mais profundo em relação à dor da serpente Moongazer conforme eles haviam assimilado. Sem hesitar, ele deu um passo à frente e deu um soco. Este soco se transformou em um estrondo poderoso, e foi várias vezes mais forte do que quando ele lutou contra Wang Lin. O elefante gigante soltou um remo e se transformou em uma luz negra que envolveu o punho de Lo Shen. Isso fez com que o rugido do elefante ecoasse enquanto ele socava. O elefante se reformou antes do soco e avançou contra o gás de 7 cores. Houve um som de tremor do céu e uma onda de choque se espalhou. O gás de 7 cores foi empurrado um pouco para trás, mas rapidamente se espalhou ainda mais e devorou o elefante gigante. Quando o gás de 7 cores se aproximou de Qin Shui, ele não recuou e, em vez disso, seus olhos ficaram frios. Sua mão direita pousou entre as sobrancelhas e uma linha vermelho-púrpura apareceu e formou um arco. Quando Qin Shui viu aquele gás de 7 cores, foi como se um relâmpago cruzasse sua mente e ele gritou: passei minha vida cultivando como um celestial e refinei 7 raízes do reino Ji, permitindo-me tornar-me um senhor celestial. Eu massacrei inúmeras pessoas, mas nunca lutei contra o Dao dos Céus. No momento em que a linha curva vermelho-púrpura apareceu, ela emitiu um som crepitante e uma força extremamente poderosa saiu dela. Céus Dao. Uma voz baixa veio da fenda e uma risada veio. Pelo som da risada, quem falava não era um velho. Compare com você, que veio do reino selado, eu posso realmente ser considerado o Dao do seu céu. A serpente Moongazer, 2 deuses antigos, e você, que cultiva o reino Ji, venha comigo ao lugar do Dao dos Céus. Isso pode ser considerado uma boa sorte para todos vocês. Os olhos de Qin Shui ficaram frios e ele saiu quando o gás de 7 cores se aproximou. A linha vermelho-púrpura se curvou através do gás de 7 cores, criando sons de estouro.
Quanto ao Wang Lin, o gás de 7 cores também se aproximou dele. Este gás de 7 cores continha uma poderosa força de vedação que o impediu de recuar. A intenção de matar passou por seus olhos enquanto ele acenava com a lança matadora de Deus e gritava: colapso! Houve um estrondo alto quando os primeiros a 30 metros da lança matadora de Deus de 300 metros desabaram, criando uma tempestade que atingiu o gás de 7 cores. O rugido da serpente Moongazer ficou ainda mais intenso e ela continuou a lutar. O gás de 7 cores em torno de seu corpo parecia um sol de 7 cores, parecia muito bonito. No entanto, o rugido triste encheu essa beleza de estranheza. Metade do corpo gigante da serpente Moongazer havia sido puxado, e ainda estava sendo puxado. Graças a este gás de 7 cores, ele perdeu toda a força para resistir. Mesmo enquanto lutava, revelou um desespero terrível. Luo Shen havia assimilado D com a serpente Moongazer. Este rugido perfurou. Quando ele saiu correndo, as 5 estrelas giraram e uma delas voou e desabou. Estrela quebrada de um deus antigo. A estrela se despedaçou, e um poder enlouquecido apareceu no vazio. Assim que o poder da estrela quebrada estava prestes a se espalhar, Luo Shen inalou impiedosamente. Enquanto ele inspirava, o poder da estrela quebrada entrou em sua boca. Rugidos de dor saíram de sua boca enquanto seu corpo se expandia de 3.000 pés para mais de 7.000 pés. Com um passo, ele se livrou do gás de 7 cores e chegou ao lado da fenda. Enquanto ele rugia, seu punho poderoso socou. Enquanto ele socava, uma das 4 estrelas entre suas sobrancelhas se espatifou. A estrela que se partiu formou um impacto inimaginável que penetrou em seu braço direito e lhe permitiu lançar um soco com força máxima. Este soco emprestou o poder de 2 estrelas despedaçadas. Isso permitiu que Luo Shen atingisse o poder pouco antes de seu pico. Enquanto seu rugido ecoava, 10 elefantes gigantes apareceram e avançaram para a frente. Estrondo. 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 Nesse instante, o vazio foi preenchido com este som majestoso. Sua voz era tão intensa que até mesmo Wang Lin sentiu suas orelhas arderem. O vazio sob seus pés parecia ser afetado por uma força poderosa. Se alguém olhasse de cima, pareceria como se o vazio dentro de centenas de milhares de quilômetros tivesse sido aberto, revelando a rede cintilante abaixo. Até o gás de 7 cores em torno de Wang Lin e Qin Shui foi empurrado para trás. A rachadura que engolia o Moongazer serpente se abriu e o gás de 7 cores foi empurrado para trás, revelando a figura escondida dentro do gás de 7 cores. A figura estava completamente exposta. Ele era um jovem que parecia muito comum, mas seus olhos eram extremamente frios. O que se destacou nele foi uma marca de lua crescente entre as sobrancelhas. Ele olhou friamente para o grupo de Wang Lin e permaneceu neutro em relação ao ataque quase máximo de Luo Shen. Ele ergueu a mão direita e disse calmamente: a 99ª formação do Cielo Realm, Devor Formation, ative. Depois que ele falou, um vórtice girando rapidamente apareceu diante do jovem. O vórtice estava escuro e era como uma boca que poderia devorar tudo. Ele se expandiu como um louco e parecia devorar o soco de Luo Shen. No entanto, apenas este vórtice não foi suficiente para dissolver o antigo poder divino de Luo Shen. Depois de ser devorado, o vórtice retumbou e imediatamente entrou em colapso. A expressão do jovem mudou e ele recuou. Em seguida, suas mãos formaram um selo e ele gritou: a 9ª formação do reino selado, a formatação da divisão do céu, ative. Enquanto falava, ele mordeu a ponta da língua e cuspiu um grande bocado de sangue. Este sangue entrou na fenda antes de fazer com que partículas de luz voassem e se condensassem em um grande machado de guerra. No momento em que o machado apareceu, uma pressão que poderia abalar os céus apareceu e uma grande quantidade de colapso apareceu do nada. O machado de guerra disparou e avançou em direção a Luo Shen. Ele colidiu com o punho de Luo Shen. Enquanto o estrondo resultante ecoava, o machado de guerra desabou e Luo Shen tossiu sangue. Depois de ser empurrada para trás alguns passos, uma das 3 estrelas deuses ancestrais restantes na testa de Luo Shen se espatifou e ele saiu, correndo mais uma vez. A quebra da 3ª estrela causou tempestades ao redor de seu corpo. Seu corpo passou de 7.000 pés diretamente para mais de 10.000 pés de altura. Ele agora era um verdadeiro deus gigante antigo. Embora estivesse longe de seu pico, ele já detinha um poder inimaginável. Os olhos de Wang Lin brilharam. Se Luo Shen perdesse, ele estaria em perigo.
Ele deu um passo à frente e seu antigo deus real de 4 estrelas apareceu como um louco. Ele jogou a lança matadora de Deus em sua mão, formou um diamante com as mãos e avançou. Uma luz de diamante brilhou e se fundiu com a lança matadora de Deus. Penetrou o vazio e disparou em direção ao jovem. Houve também Qin Shui. Sem pausa, suas mãos formaram o celo e 7 arcos de fios do reino Ji se conectaram e rapidamente dispararam, para frente. Enquanto Luo Shen rugia, seu corpo de 10.000 pés avançou. Seus olhos estavam destemidos enquanto ele lançava seu bombardeio de socos. O pico do ataque dos 3 fez o jovem entrar em pânico e suas pupilas encolherem. Nesse momento, uma mão murcha se estendeu e puxou o jovem de volta. Um velho de cabelo curto saiu e parou diante do jovem. Mestre. Tão logo o jovem falava, o velho gritou, calhe a boca. Quem permitiu que você abrisse o reino selado? Enquanto o velho falava, sua mão formou um selo. Então ele disse, solicitando a formação para ativar o machado de divisão do céu. No momento em que o velho falou, partículas de luz apareceram a centenas, milhares, dezenas de milhares de quilômetros. Essas partículas de luz se reuniram como loucas em direção ao local onde o grupo de Wanglin estava. Eles eram simplesmente muito rápidos. Sua velocidade ultrapassou o limite da lei. Eles foram até várias vezes mais rápidos do que os ataques de pico do grupo de Wanglin. Todo o vazio parecia estar iluminado. O vazio originalmente escuro era preenchido com alinhos de luz cristalina. Em um instante, essas partículas de luz já haviam tomado forma. Um machado de guerra de 300 metros de comprimento apareceu de repente. Este machado de guerra foi formado por partículas de luz e foi preenchido com uma aura primitiva. À medida que essa aura se espalhava, o machado de guerra desceu de repente. Ele apareceu diante do velho e enfrentou diretamente os ataques de pico do grupo de Wanglin. Bang! 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 Quando um estrondo louco ecoou, Qin Shui tossiu com a boca cheia de sangue e foi jogado para longe. Wanglin tremeu e rachaduras apareceram em seu corpo. As 4 estrelas em sua testa giraram rapidamente para compensar o impacto inimaginável, mas ele também foi jogado para trás. O corpo de Luo Shen encolheu gradualmente e o poder das estrelas destruídas rapidamente se dissipou. Seus olhos estavam cheios de tristeza quando ele olhou para o machado no céu e gritou, Wanglin, sua herança sabe sobre este objeto. É o tesouro sagrado do antigo clã de Deus. O machado de divisão do céu explodiu em incontáveis pontos de luz, fazendo com que a rede fragmentada se recuperasse rapidamente. O velho fora da rede revelou um olhar estranho. Então ele acenou com a mão e os pontos de luz se transformaram em 3 grandes mãos. Um deles agarrou a serpente Moongazer e puxou-a impiedosamente para fora da rede. A outra mão se estendeu na direção de Luo Shen. No momento, ele simplesmente não tinha forças para resistir. A terceira mão gigante estendeu-se na direção de Wanglin. Nesse exato instante, a determinação encheu os olhos de Luo Shen, como se ele estivesse determinado a fazer algo. No momento em que a mão gigante o agarrou, sua mão direita alcançou o meio das sobrancelhas. Ele pegou as 2 últimas estrelas divinas antigas e as jogou na direção de Wanglin com um sorriso irônico no rosto. Seu olhar em direção ao Wanglin foi preenchido com uma gentileza nunca antes vista. Era como um ancião da família olhando para o próprio filho. Seu desafio para a vida adulta foi excelente. Nem mesmo meu filho foi tão excelente quanto você. Todos os filhos do antigo clã dos deuses recebem um presente após seu desafio. Essas 2 antigas estrelas deuses serão meu presente para você. A voz de Luo Shen estava cheia de um traço de alívio e tristeza enquanto ele olhava para o vazio. Ele foi agarrado pela mão gigante e jogado para fora da rede. Deus antigo. Deus antigo. Você pode reverter os céus, mas não pode reverter a vida. Eu, Luo Shen, não sou um deus antigo, mas um deus solitário. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 944. A conta que desafia o céu reaparece. Capítulo 944. A conta que desafia o céu reaparece. A voz triste de Luo Shen ecoou pelo vazio e pousou nos ouvidos de Wanglin. A mente de Wanglin tremeu e ele sentiu algum tipo de ressonância. Luo Shen tinha ousado desafiar os céus e não tinha medo do céu ou da terra. No entanto, ele não foi capaz de reverter seu próprio destino, que era a serpente Moongazer. Ele foi assimilado pela serpente Moongazer e teve a maior parte de seu antigo poder divino absorvido. Isso o forçou a voltar de um deus antigo de 8 estrelas de pico para a forma infantil.
Tudo isso era um destino que ele não poderia mudar. Ele ficou preso dentro da serpente Moongazer por dezenas de milhares de anos, levando uma vida pior do que a morte. Com o orgulho dos deuses antigos, a humilhação que ele sofreu em seu coração revelou sua desolação. O antigo clã dos deuses era um clã extremamente orgulhoso, e esse orgulho se recusava a permitir que qualquer coisa os pisoteasse. Tusi era o mesmo e Lo Shen também era. Wang Lin ponderou em silêncio e seu coração se encheu de dor. No entanto, havia respeito em seus olhos. Ele respeitava o deus antigo Lo Shen. Nesse momento, ouviu-se um apito no vazio enquanto as duas antigas estrelas divinas se moviam em extrema velocidade em direção ao Wang Lin. Wang Lin agarrou as duas estrelas e, naquele momento, as estrelas se fundiram com Wang Lin. Nesse instante, um antigo poder divino inimaginável encheu o corpo de Wang Lin. Este antigo poder divino era muito forte, e sons de estouro vieram do corpo de Wang Lin. Em um piscar de olhos, seu corpo ficou várias vezes maior. Ele agora tinha mais de 3.000 pés de altura. Todas as veias de seu corpo incharam como se houvesse um poder dentro dele que queria separá-lo. Cheio de dor, Wang Lin avançou e soltou um rugido. Este rugido se transformou em estrondos sônicos intermináveis e disparou para a frente. Também continha o poder de um antigo deus real, o que fez com que a gigantesca mão dourada que vinha em sua direção parasse. Wang Lin podia sentir claramente o poder dos deuses antigos das duas estrelas que Lo Shen jogou contra ele surgindo por todo o seu corpo. Este antigo poder divino era equivalente ao Wang Lin, absorvendo energia espiritual de incontáveis planetas por dezenas de milhares de anos. Era como se seu corpo fosse entrar em colapso sob seu poder. Essa sensação de seu corpo sendo dilacerado o deixou quase louco, então ele soltou rugidos para desabafar. Havia um traço de pressão violenta dentro desses rugidos. As estrelas giraram rapidamente entre suas sobrancelhas até que foi impossível ver quantas estrelas havia. Wang Lin soltou um rugido ao dar um passo e desferir um soco impiedoso. Este soco imediatamente desencadeou uma tempestade. O vazio diante dele foi empurrado para trás como se estivesse sendo aberto, e uma força poderosa avançou. A grande mão formada pela luz dourada parou devido ao soco que Wang Lin lançou. No entanto, com um estrondo de tremer os céus, a mão de Wang Lin e a mão dourada colidiram. Bang! 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 Este bombardeio de socos fez ambos os lados cambalearem. A quantidade louca de impactos fez com que a mão gigante recuasse. O corpo de Wang Lin tremeu um pouco e ele recuou alguns passos. Nesse ponto, seus olhos gradualmente se acalmaram. Neste momento, ele não sentia mais dor em seu corpo, mas em vez disso se sentia confortável. Ele cerrou os punhos como se estivesse segurando o mundo. Não havia nenhuma mão gigante alcançando Qin Shui, mas seus olhos tinham um olhar estranho quando ele olhou para as duas pessoas do outro lado da rede. Seus olhos estavam cheios de confusão, mas também havia um traço de luta neles. Era como se ele estivesse em um rastro e a dor viesse de sua cabeça. Parecia que havia uma memória oculta que foi aberta, impiedosamente quando ele viu aqueles dois. A rede cintilante no vazio estava se recuperando rapidamente. Quando estava prestes a se recuperar completamente, houve um lampejo de velhice nos olhos do velho fora da rede. Ele olhou para o corpo gigante de Wang Lin, especialmente para as 4 estrelas que giravam rapidamente com um vórtice no meio. Partículas de luz dourada se espalharam do corpo de Wang Lin e se juntaram no vórtice, fazendo com que ondas de poderosos poderes divinos se propagassem. Houve uma gota de líquido preto que apareceu e desapareceu dentro do vórtice. Ele realmente é um deus antigo real. Os olhos do velho brilharam intensamente. Um antigo deus real de 5 estrelas que acaba de despertar. Eu não esperava que ainda houvesse deuses antigos reais no reino selado. Se o Conselho dos Anciãos descobrir sobre isso, haverá uma grande tempestade. Felizmente, essa pessoa está apenas no estado de despertar. Se ele tivesse despertado totalmente e alcançado 6 estrelas, então até mesmo eu teria que recuar. O velho engasgou e a ganância encheu seus olhos. Se eu puder absorver seu antigo poder de Deus real, poderei ocupar uma cadeira no Conselho dos Anciãos. A marca da lua crescente brilhou entre as sobrancelhas do velho e ele cerrou os dentes. Então suas mãos formaram um selo e a marca da lua crescente realmente voou, formando uma impressão de lua crescente de 3 metros de altura. Este velho é o membro do antigo clã devorador da lua do clã celestial imemorável. Hoje, encontrei a maior oportunidade da minha vida. Não importa o que aconteça, eu não posso deixá-lo ir.
Enquanto o velho rugia, a marca da lua crescente brilhou como uma louca e avançou. No momento em que a rede no vazio estava prestes a se retirar completamente, o movimento crescente da marca de repente foi perfurado. Ele cresceu no vazio até atingir vários milhares de pés de altura e ser comparável ao Anglin. Lua celestial devora Deus. Os olhos do velho se arregalaram de repente, e uma grande quantidade de veias saltou em seu rosto. Conforme as veias se estendiam, elas se juntavam sob a marca da lua crescente, fazendo-o parecer muito feroz. No momento em que ele falou, a marca da lua crescente pareceu ferver e emitiu uma luz demoníaca. Então, uma boca gigante apareceu na marca da lua crescente e avançou para devorar o Anglin. A força de sucção sem fim veio de dentro da boca grande. Essa sucção era extremamente estranha. Era como se incontáveis fios tivessem saído para perfurar o corpo de Anglin. A boca da lua crescente foi tão rápida que se aproximou de Anglin em um instante. O Anglin simplesmente não teve chance de reagir. À medida que a sucção sem fim enchia a área, devorou Anglin diretamente. A figura de Anglin não existia mais no vazio, a única coisa que restou foi a enorme marca da lua crescente. O velho ficou muito animado quando a marca da lua crescente voltou. Ele queria sair da rede antes que ela se retirasse completamente. A risada do velho foi cheia de excitação. Ele não achava que encontraria tanta sorte hoje. Depois de devorar este antigo Deus real, este velho terá o nível de cultivo para ocupar uma posição no Conselho dos Anciãos. O velho avançou em direção à rede. Sua mão direita alcançou a marca da lua crescente. Ele já havia pensado em como ganharia respeito no Conselho dos Anciãos depois de devorar o antigo Deus real, como ele ficaria acima de tudo dentro de sua seita. No entanto, apenas neste instante, a expressão do velho mudou muito e seu rosto se encheu de descrença. Todos os seus planos foram arruinados e ele olhou para frente. Uma aura louca saiu da marca da lua crescente que devorou Anglin. Essa aura era extremamente poderosa e fazia com que a marca da lua crescente tremesse violentamente. Em seguida, a marca da lua crescente explodiu com um estrondo. A marca da lua crescente foi quebrada à força em incontáveis pedaços. Nesse momento, o rosto do velho estava completamente pálido e sons de estalo saíram de suas sobrancelhas. Então ele tossiu uma grande boca cheia de sangue. O terror encheu seus olhos e ele gritou, impossível. A marca da lua crescente entre suas sobrancelhas se partiu ao meio e o velho foi jogado para trás. O jovem de preto ao lado dele ainda estava atordoado. Mesmo agora, ele ainda não entendia por que uma mudança tão chocante ocorreu. Dentro da rede, o Anglin saiu da marca da lua crescente estilhaçada. As 5 estrelas em sua testa giraram lentamente e o poder de um antigo deus 5 estrelas real preencheu a área. No entanto, não foi isso que fez a marca da lua crescente explodir ou o que fez o velho tossir sangue. Nesse momento, havia uma conta preta e branca flutuando entre as sobrancelhas de Anglin. Conta desafiadora do céu. No momento em que o Anglin foi devorado pela marca da lua crescente, a conta desafiadora do céu começou a se mover sozinha e voou por entre suas sobrancelhas. No momento em que a conta que desafia o céu apareceu, uma força misteriosa saiu de dentro dela. A marca da lua crescente não foi capaz de resistir e de repente entrou em colapso. Neste momento, um gás preto e branco cercou a esfera desafiadora do céu. O gás preto e branco saiu, passou pela rede piscante e foi direto para o velho. O velho gritou e seu rosto se encheu de medo. Era como se ele reconhecesse a conta desafiadora do céu. Seu olhar em direção ao Anglin estava cheio de um medo inimaginável. Você é. Ele perdeu o juízo e recuou enquanto se sentia chocado. O medo em seus olhos quase atingiu o auge. No entanto, ele era muito lento. O gás preto e branco passou pela rede que selou este vazio. No momento em que saiu, o gás preto e branco se expandiu e acelerou antes de perseguir o velho. Em um instante, o gás preto e branco foi alcançado. Quer o velho tentasse se teletransportar ou se fundir com o mundo, tudo se tornava pontiagudo diante do gás preto e branco da esfera desafiadora do céu. No momento em que o gás preto e branco se aproximou, ele cercou o velho. O corpo do velho tremeu violentamente, o medo encheu seus olhos e seu coração batendo forte isolou todos os outros sons. Conforme o gás preto e branco circundou, formou um vórtice diante do velho. Um braço saiu do vórtice e fez um gesto acenando para o velho. A marca de lua quebrada entre as sobrancelhas do velho disparou com um estrondo, e ainda havia linhas de sangue conectadas à marca. No momento em que a marca voou,
O velho soltou um grito extremamente miserável. Seu corpo tremia, grandes gotas de suor caíam de seu rosto e as veias de seu corpo incharam como se estivessem prestes a explodir. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 945. Segredo. Capítulo 945. Segredo. O desespero encheu os olhos do velho quando ele olhou para Wang Lin e disse, tristemente, Supremo do Reino Selado, por favor, poupe minha vida. No entanto, Wang Lin ainda estava em choque e simplesmente não tinha controle sobre o assunto, muito menos sobre a conta desafiadora do céu. Vendo que Wang Lin não fez nenhuma tentativa de impedir a conta que desafiava o céu, o velho deu um sorriso miserável. Ele observou a marca da lua crescente ser puxada de sua testa pela mão grande antes de retornar lentamente ao vórtice. Uma grande quantidade de sangue jorrou da testa do velho e ele ficou desanimado. Seus olhos estavam sombrios e seu corpo voou para trás como se tivesse sido atingido por um impacto poderoso. O medo tomou conta dos olhos do jovem de túnica preta quando ele olhou para Wang Lin. A frieza em seus olhos desmoronou e foi substituída por terror. Ele se esquivou do olhar de Wang Lin e não se atreveu a fazer contato visual. Seu corpo brilhou e ele agarrou o velho. Os olhos do velho revelaram um traço de luta. Desconsiderando o sangue entre suas sobrancelhas, ele gritou, rápido, recue. O jovem não hesitou e rapidamente recuou enquanto carregava o velho. A formação formada pelo gás preto e branco se dissipou novamente em gás preto e branco. Em seguida, ele penetrou na rede em recuperação e voltou para a conta desafiadora do céu. A conta desafiadora do céu voou lentamente para Wang Lin e flutuou diante dele. O novo brilho circundante foi lentamente coberto pelo vazio mais uma vez. Então não havia nada além de escuridão e silêncio sem fim. Já a serpente Moongazer e Lo Shen ficaram isolados fora da rede. Quando o vazio se espalhou, eles desapareceram para sempre. Qin Shu estrelou tudo isso. A maior parte de sua energia de origem celestial foi selada. Ele olhou para Wang Lin e seus olhos originalmente confusos tornaram-se focados. Olhando para a conta que desafiava o céu, Wang Lin ficou tão chocado quanto o velho que havia perdido sua marca desde os tempos antigos. Ele não estava familiarizado com o braço que saiu do vórtice. Ele viu isso quando ativou pela primeira vez a conta que desafia o céu. Nesse momento, enquanto pensava, Wang Lin levantou cuidadosamente a mão direita e tocou o céu desafiando o anúncio. A conta imediatamente entrou em sua mão direita e desapareceu em sua alma de origem. Durante os tempos antigos, existiram povos antigos que cultivavam seu próprio céu e sua própria terra. Eles se tornaram celestiais e formaram o antigo reino celestial. O antigo reino celestial é a terra sagrada de meu reino celestial, o real reino celestial. Qin Shui parecia estar falando consigo mesmo e havia uma pitada de tristeza em seus olhos. Mestre Baifan era alguém do antigo reino celestial. Ele desceu do antigo reino celestial para nos ensinar a todos. O professor disse uma vez que o antigo reino celestial era o guardião de toda a vida. Se o antigo reino celestial existe, então os céus e a terra existirão. Se o antigo reino celestial tivesse desaparecido, então tudo seria destruído. Ele originalmente pensava que o antigo reino celestial seria eterno, mas naquele dia, a árvore imponente que sustentava o antigo reino celestial entrou em colapso e o antigo reino celestial desapareceu sem deixar vestígios. Véspera, depois de passar uma vida inteira procurando, o professor não foi capaz de encontrar um vestígio do antigo reino celestial. O desaparecimento do antigo reino celestial representou o colapso do antigo mundo de cultivo e inaugurou uma nova era. O mundo estava confuso. Sem o antigo reino celestial, como poderia haver celestiais? Assim, os refinadores de Qi nasceram. Eu, Qin Shui, fui um refinador de Qi. Eu era o herdeiro do país de Clearwater. No entanto, embora o reino celestial tivesse desaparecido, Mestre Baifan e alguns de seus colegas abriram seu próprio mundo. Eles pegaram as 4 grandes passagens para o antigo reino celestial e criaram sua própria terra, nomeando-a Reino Celestial. Os reinos celestiais do vento, da chuva, do trovão e do relâmpago dividem a galáxia em 4 sistemas. Sob o reino celestial do vento estava o mar das nuvens, sob o reino celestial da chuva estava o vazio brilhante, sob o reino celestial do trovão estava o céu do céu e sob o reino celestial do relâmpago estava o rio convocado. O sistema abaixo do reino celestial da chuva foi nomeado alterado outros para a aliança. Quem mais sabe que este lugar já foi chamado de vazio brilhante?
Qin Shui soltou um suspiro enquanto olhava para o vazio. Era como se ele estivesse olhando para o reino celestial do trovão daquela época, e a reminiscência encheu seus olhos. No Thunder Celestial Realm, eu a conheci. Enquanto Wang Lin refletia, seu corpo encolheu gradualmente. Sons de estalho ecoaram enquanto seu corpo, de 3.000 pés lentamente voltava ao tamanho normal. 5 estrelas divinas antigas giravam entre suas sobrancelhas e emitiam uma aura de Deus antigo e feroz. Neste momento, o corpo original de Wang Lin tinha o poder de um antigo Deus 5 estrelas, e ele agora era considerado um dos fortes. Se um Deus real 5 estrelas antigo usasse um feitiço, ele poderia lutar contra os cultivadores do limpador do Nirvana nos estágios iniciais. Assim que ele retornar ao espaço normal e sua energia de origem não for selada, quase nenhum cultivador de limpeza Nirvana de estágio inicial será páreo para ele. Pela primeira vez, Wang Lin se sentiu poderoso. Sua expressão estava calma enquanto ele olhava silenciosamente para Qin Shui. Os olhos de Qin Shui revelaram um toque de gentileza, mas logo foi substituído por dor. Ele nunca poderia esquecer aquela época em que se perdeu na loucura e acidentalmente matou sua amada parceira. Esse tipo de dor estava no fundo de seu coração e continuou a devorá-lo. Nem mesmo inesquecível foi o suficiente para expressar o quão poderoso foi. Durante os tempos antigos, quando meu clã celestial estava no auge. Em minha memória, eu me lembro claramente que esse pico não durou muito. Os 4 reinos celestiais entraram em uma batalha de vida ou morte por causa de um único item. A dor foi rapidamente escondida. Essa era uma dor que ele enfrentava sozinho todas as noites, uma dor indescritível que ele nunca poderia esquecer. Esta grande guerra durou muito tempo e, no final, os reinos celestiais perderam muito. No final, durante o auge da guerra, uma pessoa saiu do vazio. De acordo com o mestre Baifan, esta pessoa era um velho conhecido do antigo reino celestial. Sua aparência evitou que esta guerra continuasse, e ele manteve a ordem do antigo reino celestial de estabelecer uma barreira entre os 4 reinos celestiais. Se a barreira fosse aberta mais uma vez, a raiva do antigo reino celestial iria descer e queimar tudo. Enquanto a voz de Qin Shui ecoava, Wang Lin ouviu em silêncio. Os 4 grandes reinos celestiais foram isolados um do outro e a guerra acabou. Quanto à raiz de tudo isso, o que todos queriam, eu não sei. Tudo que eu sei é que era uma conta. Qin Shui olhou para Wang Lin. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma, mas sua mente estava em choque. Se eu tivesse obtido aquela conta, certamente a manteria bem escondida e não a tiraria ou deixaria que ninguém a visse. Este objeto é simplesmente muito importante. Qin Shui falou como se estivesse falando para si mesmo e soltou um suspiro. A grande guerra entre os 4 reinos celestiais fez com que perdessem muitos seres celestiais. Todos os 4 reinos estavam no seu ponto mais fraco. No entanto, foi nessa época que uma mudança chocante ocorreu. Um bando de aberrações do clã Tatou veio de uma origem desconhecida e apareceu no reino sob os 4 reinos celestiais. Esses membros do clã Tatou usavam feitiços extremamente estranhos. Nós, celestiais, éramos completamente diferentes. Não cultivamos Dao, apenas nossa origem celestial. Podemos reverter o poder dos seus e exercê-lo. Essas pessoas juntaram todo o seu poder em tesouros semelhantes a talismãs e os usaram. A batalha foi muito intensa. No final, meu clã celestial venceu e espalhou este clã Tatou. Nós até transformamos uma grande quantidade deles em nossos escravos. No entanto, os 4 reinos celestiais sofreram ainda mais danos. Depois disso, descobrimos que este clã Tatou veio do vazio sobre o espaço. Que está aqui. Qin Shui é apontado sob seus pés. Wang Lin engasgou e seus olhos brilharam. Ele havia encontrado muito clã imortal escolhido, mas não esperava que a origem do clã imortal escolhido fosse o vazio. Pensando no velho e no jovem, uma ideia surgiu de repente na mente de Wang Lin. Este vazio não envolve apenas a aliança, ele envolve todos os 4 sistemas sob os 4 reinos celestiais. Qin Shui soltou um suspiro e murmurou, depois da guerra com o clã Tatou, comecei a dar sinais de loucura, mas naquela época não prestei atenção em nada disso. Depois disso, você deveria ter ouvido falar sobre o que aconteceu no Master Flames Park. Wang Lin ponderou um pouco enquanto olhava para Qin Shui. Depois de um longo tempo, ele disse lentamente, irmão mais velho, aquele velho disse que era do antigo clã devorador da lua do clã celestial imemorável. Os olhos de Qin Shui estavam confusos quando ele disse suavemente, isso é o que também me confunde.
Nunca ouvi falar desse clã celestial imemorável. Será que o clã Tatou daquela época era do mesmo lugar? Eles também eram membros do clã celestial imemorável. A confusão nos olhos de Qin Shui se tornou ainda mais forte. No entanto, me sinto muito estranho. No momento em que o gás de 7 cores apareceu, inesperadamente vi uma ilusão. Ouvi dizer que o professor morreu apontando humildemente para o céu. O que exatamente o professor viu? Wang Lin ponderou profundamente. Um grande mistério parecia encher os arredores, mas estava escondido na fumaça, não permitindo que ninguém visse a verdade lá dentro. Wang Lin e Qin Shui silenciosamente se amontoaram no vazio. A energia de origem celestial no corpo de Qin Shui foi eventualmente completamente selada. Ele enfraqueceu gradualmente e, no terceiro dia, perdeu a capacidade de voar. Wang Lin apoiou Qin Shui enquanto ele continuava a se mover através do vazio. O fragmento celestial que Master Flamespark lhes deu flutuou diante dele e emitiu uma luz suave. Era como se tivesse feito uma conexão com o mundo exterior e estivesse liderando o caminho. Apoiando Qin Shui, Wang Lin seguiu o fragmento celestial. No 9º dia, Qin Shui estava extremamente fraco. Ele olhou para o vazio e o fragmento celestial deriva enquanto dizia: depois que eu levar as memórias da alma de origem do estimado Xuan Bao, você deve manter a alma de origem. Sua alma de origem contém uma grande quantidade de energia de origem celestial, por isso será muito útil para você. Sua atitude é muito semelhante à minha naquela época. Espero que você a valorize mais do que eu, porque não tenho mais as qualificações ou pessoas para valorizar. Qin Shui olhou para Wang Lin como se ele estivesse olhando para o seu passado. O mesmo tipo de frieza, o mesmo tipo de massacre e o mesmo tipo de solidão. Nesse dia, o fragmento celeste brilhou repentinamente e parou. Enquanto brilhava, um vórtice apareceu diante dele. Houve uma alteração no vórtice com incontáveis cultivadores cantando. Mestre Flamespark estava no altar com um sorriso e sua voz entrou. Bem-vindo de volta. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 946. A criança que apontou para a aldeia de Flor de Damasco. Capítulo 946. A criança que apontou para a aldeia de Flores de Damasco. Havia uma nebulosa brilhante entre a vastidão do espaço. Esta nebulosa colorida parecia estática, mas estava passando por uma mudança invisível a olho nu. Esta nebulosa estava cheia de cores diferentes e era muito bonita. Neste dia, um raio de luz passou pela nebulosa. Este raio de luz não era rápido, mas quando passou pela nebulosa, parecia que a nebulosa estava fervendo e recuando. O que era mais surpreendente era que a pessoa dentro do raio de luz não estava usando um tesouro como a bússola estelar, ele estava se movendo com seu corpo. Essa pessoa vestia uma túnica verde e parecia ter cerca de 30 anos. Sua aparência era comum e não havia nada de incomum sobre ele. Se havia algo notável, era que ele exalava um temperamento antigo. Era como se essa pessoa tivesse vivido dezenas de milhares de anos. Wang Lin percorreu todo o caminho. Ele não usou Spatial Bending, apenas caminhou calmamente entre as estrelas. Passaram-se 4 dias desde que ele voltou do vazio. 4 dias atrás, ele e Qin Shui abriram a passagem de volta do vazio com a ajuda de Master Flamespark. Wang Lin não mencionou muito sobre o que aconteceu no vazio. Ele não se aprofundou muito no paradeiro de Imuzi, o Udushan e a serpente Moongazer. Master Flamespark não perguntou muito sobre isso, mas quando falaram sobre a serpente Moongaze, ele franziu a testa. Wang Lin não se demorou muito com o Master Flamespark. Ele decidiu sair usando um assunto privado como desculpa. Mestre Flamespark ponderou silenciosamente por um longo tempo e não forçou Wang Lin a ficar. Embora ele não pudesse ver através do antigo corpo divino de Wang Lin, embora seu nível de cultivo fosse muito mais alto, ele podia sentir uma aura poderosa que o chocou muito vinda de Wang Lin. Embora essa aura fosse assustadora agora, com o tempo, ela cresceria a um grau extremamente assustador. O selo no cultivo de Qin Shui se desfez rapidamente quando ele voltou. Afinal, sua energia de origem celestial não desapareceu realmente, foi apenas suprimida pelo selo. Depois de recuperar seu cultivo, Qin Shui não ficou onde Master Flamespark estava. Ele desapareceu entre as estrelas, seu paradeiro desconhecido. Na superfície, quando os dois saíram, parecia que eles não interagiam, mas Wang Lin sabia que Qin Shui viria e o encontraria. Afinal, Qin Shui ainda não havia pesquisado as memórias do estimado Xuan Bao.
Pensando no que aconteceu no vazio, Wang Lin se sentiu muito triste com tudo isso. Quer fosse a vida de Luo Shen, as ondas fora do selo ou os segredos do reino celestial, tudo estava fresco na mente de Wang Lin. O que mais o chocou foi a conta que desafia o céu. Wang Lin nunca teria imaginado que a conta desafiadora do céu iria desencadear inesperadamente uma grande guerra entre os 4 reinos celestiais. A grande guerra entre os 4 reinos celestiais foi certamente mais feroz do que a batalha entre o céu e a aliança. Wang ele deixou escapar um suspiro enquanto atravessava a nebulosa e olhava para frente. Em algum momento, ele se virou e permaneceu imóvel. Um momento depois, ondas se espalharam de onde ele estava olhando e Qin Shui saiu. Ele olhou para Wang Lin com admiração nos olhos. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele sorria. O irmão mais velho veio. O você atual está qualificado para viajar pelas estrelas, para que eu possa relaxar. Qin Shui deu um passo e chegou ao lado de Wang Lin. Wang Lin imediatamente percebeu um cheiro forte de blood no corpo de Qin Shui. Ele podia sentir vagamente que o cultivo de Qin Shui era várias vezes mais forte do que há alguns dias. No caminho, ouvi algumas pessoas falando sobre o seu nome, então fui e matei alguns cultivadores da aliança que eram bons em se esconder. Embora Qin Shui falasse como se não fosse nada, Wang Lin percebeu que não era uma questão pequena. A verdade era certamente como ele explicou. O reino do massacre da aliança manteve sua perseguição ao celestial Shumu do Trovão. Embora Wang Lin tenha ido para o vazio, eles não desistiram e permaneceram por perto. No entanto, eles não se espalharam, mas se dividiram em 2 equipes perto de onde os cultivadores do Aliaven estavam. No entanto, este reino do massacre teve uma sorte terrível e um de seus grupos foi confrontado por Qin Shui. Todos eles foram mortos e até o líder foi devorado por Qin Shui. Wang Lin deu um tapa em sua mochila e a alma de origem do estimado Xuan Bao voou para fora. Ele jogou em Qin Shui. Qin Shui o pegou e colocou sua mão direita entre as sobrancelhas do estimado Xuan Bao. Energia de origem celestial surgiu na mão direita de Qin Shui e o estimado Xuan Bao despertou. Explosão de gritos miseráveis ecoou e sua alma de origem convulsionou. A expressão de Qin Shui era sombria seus olhos estavam fechados. Depois de um longo tempo, ele abriu os olhos e havia uma camada de gelo em seu rosto. Ele jogou a alma original do estimado Xuan Bao de volta em Wang Lin. Wang Lin não falou e captou a alma original do estimado Xuan Bao. Essa alma de origem havia perdido sua consciência e se tornado nada além de uma fonte de energia de origem celestial. O ex-celestial divino, irmão mais novo do estimado Tian Bao, acabou assim. Só se poderia dizer que, quer você fosse um celestial ou um cultivador, se você fosse um pouco descuidado, poderia terminar nesse estado. Se você quisesse ser diferente, você tinha que se tornar o mais forte. Wang Lin colocou sua alma original em sua bolsa e olhou para Qin Shui. A expressão de Qin Shui voltou ao normal, mas havia um toque de ferocidade nela. Ele havia encontrado um pedaço de uma pista da alma de origem do estimado Xuan Bao. Qin Shui olhou para Wang Lin e disse lentamente, Shumu, eu preciso ir ao reino do massacre da aliança para pegar um item. Você está disposto a ir comigo? Wang Lin ponderou um pouco e disse, o irmão mais velho pode esperar por mim 10 dias. Qin Shui acenou com a cabeça e disse, ok, irei procurá-lo em 10 dias. Qin Shui não perdeu tempo. Ele deu um passo e desapareceu no vazio. No momento em que ele desapareceu, uma monstruosa intenção de matar desapareceu instantaneamente. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Ele sabia que Qin Shui deve ter encontrado alguém dentro da alma original do estimado Xuan Bao. Depois de refletir um pouco, ele deu um passo e ondulações apareceram sob seus pés. Ele se misturou com o mundo. A razão pela qual ele pediu 10 dias foi porque havia 2 assuntos que ele estava tratando. Havia um planeta de cultivo na região norte da Aliança. Este planeta estava nas profundezas da região norte e estava muito longe da batalha de vários dias atrás, então não foi afetado pela grande batalha. Este planeta estava cheio de energia espiritual e coberto com florestas sem fim. Este era um planeta de cultivo de nível 7. Havia 3 planetas de cultivo menores ao redor deste planeta, tornando-os os planetas secundários. Este planeta de cultivo de nível 7 tinha um nome muito bonito, era chamado de Lua Negra. A maior parte do planeta Dark Moon estava coberta por florestas e grandes quantidades de aldeias mortais estavam espalhadas pelo planeta. Havia também muitas seitas de cultivo dentro de suas numerosas montanhas.
Havia uma montanha famosa na parte sul do planeta e era chamada de Montanha do Céu. Esta montanha estava muito baixa e o topo estava coberto de névoa. Ninguém sabia onde estava o pico. Um pequeno caminho de degraus de pedra subia a montanha e o resto estava escondido entre as nuvens. Não se podia deixar de sentir que este lugar era o reino celestial. Todas as manhãs, o som de sinos ecoaria do pico da montanha. Alguns belos pássaros voariam entre as nuvens e vagariam pela montanha do céu. Seus gritos se cruzavam com o som dos sinos. Esta cena era como uma cena de uma pintura. Era extremamente elegante, como um paraíso escondido. Dong. 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 O som do sino parecia perfurar as nuvens enquanto se espalhava pelo pico. Isso faz com que o coração de qualquer pessoa que a tenha ouvido se sinta em paz. Havia uma aldeia mortal no sopé da montanha. Não havia muitas pessoas lá, apenas cerca de 100 famílias. A aldeia estava repleta de árvores de damasco e as árvores estavam em plena floração. Uma rajada de vento faria com que a fragrância das flores de damasco se espalhasse. Cheirar a fragrância das flores de damasco faria a pessoa se sentir calma. O som dos sinos parecia soprar para longe o frio da noite no início da manhã. Uma explosão de fumaça e o som de cães latindo apareceram. Enquanto a fumaça flutuava no ar como se removesse a última lasca de escuridão da noite. Olhando de longe, era como uma imagem em movimento e continha seu próprio domínio. Wang Lin ficou em silêncio à distância e olhou para a aldeia à frente. A fumaça e os alpestes balançando eram dinâmicos as quase 100 casas estavam estáticas. As coisas dinâmicas e estáticas contrastavam entre si, como a vida ociosa e ocupada. Essa combinação inadvertida fez Wang Lin se sentir familiar e, ao mesmo tempo, desconhecido. O que ele lembrou não foi da aldeia antes dele, mas de sua infância no planeta Suzaku. Em fragmentos de cantiga de ninar veio das distâncias como o achado do toque do sino ecoou pela manhã. A árvore de damasco floresce flores brancas. A filha não será levada por uma família egoísta. No ano passado, Lanti Sikond subiu a montanha, e um ano depois Lanti First era um saco de ossos. O choro da filha acompanha os mortos mas leva o caixão por família. O damasco floresce flores brancas e as crianças não devem ser levadas por daoístas. Se questionado sobre minha idade, ainda não encontrei meu Dao. O cachorro se afasta, o gato coça, assustando o daoísta de volta para casa. A voz de uma criança carinhosa entrou nos ouvidos de Wang Lin junto com o som de um sino tocando. Era uma criança vestida com uma roupa justas cavalgando um boi caminhando em direção à aldeia. O fogo era um arco de ferro no nariz do boi com 2 sinos presos. Enquanto o boi caminhava, os sinos tocavam, incessantemente. Vários bezerros seguiam o boi. A criança viu Wang Lin, mas não teve medo enquanto ele continuava a cantar a cantiga infantil e se aproximava de maneira graciosa de Wang Lin. A criança inclinou a cabeça e seus olhos grandes piscaram quando ele disse, "Tio, por que você está aqui? Você está perdido?" Wang Lin revelou um sorriso e acenou com a cabeça. "O que é este lugar?" A criança apontou para a frente e disse com sua voz terna, "Esta é a aldeia das flores de damasco." Enquanto falava, ele se sentou no boi e entrou na aldeia. Apenas a canção infantil continuou a ecoar. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Quando a canção infantil entrou em seus ouvidos, uma pitada de tristeza surgiu dentro dele. Ele murmurou, "Planeta Lua Negra, uma vila sob a montanha do céu. Deve ser isso." Esse vago telefonema de um amigo moribundo que estava com saudades de casa ecoou nos anos de Wang Lin. "Por favor, leve minhas cinzas de volta ao planeta Dark Moon no Aliança Star System. Existe uma montanha chamada Even Mountain. Lembro-me de que havia uma aldeia sob a montanha. Por favor, leve minhas cinzas lá. O velho cadáver da seita Copyright-Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 947. Qualificação. Capítulo 947. Qualificação. Vários quilômetros fora de Apricot Flower Village, havia um campo de túmulos. A figura de Wang Lin apareceu lá. Ele olhou para os túmulos à sua frente e, depois de refletir por um longo tempo, deu um tapa em sua bolsa de contenção. Um frasco de jade branco apareceu em sua mão. Segurando a garrafa, Wang Lin suspirou disse, "Sun Tai. O rancor diante de nós acabou. Eu cumpri a promessa que fiz a você de trazer suas cinzas para casa." Enquanto ele falava, a pequena garrafa voou automaticamente para frente e entrou no solo à distância. Então, uma pequena nuvem lentamente se formou.
Ele acenou com a mão direita e esculpiu com o dedo. Houve flashes de luz quando Wang Lin esculpiu uma lápide decorativa com algumas palavras curtas. Túmulo de Sontai para nós, cultos e vators, 100 anos, 1000 anos se passam em um piscar de olhos. A maioria dos parentes terá falecido e os que permanecerem se sentirão alienados. Uma vez que você pisa no caminho do cultivo, você está condenado a uma vida de adversidades. Quando você está percorrendo o caminho do cultivo, quando vira a cabeça, não consegue ver de onde veio, e quando olha para o caminho à frente, ele está envolto em névoa. Wang Lin deixou escapar um suspiro ao olhar para o túmulo de Sun Tai e o arrependimento encheu seus olhos. Hoje consegui mandar suas cinzas para casa, embora você tenha morrido em uma terra estrangeira. Se houver um dia em que eu morra, não sei se haverá alguém para me mandar de volta ao planeta Suzaku. Wang Lin silenciosamente ponderou antes de sair. Isso é karma. Os passos de Wang Lin não pararam enquanto ele desaparecia gradualmente. No entanto, aquela canção infantil não saiu, envolveu seu coração. A árvore de Damasco floresce flores brancas. O cultivo, os mortais anseiam por se tornar imortais e entrar no mundo do cultivo. Mesmo assim, eles não sabem quantos cultivadores têm inveja da vida insípida de um mortal. Quantos mais morreram em lugares estrangeiros como Sontai, suas cinzas se espalhando com o vento, sem poder voltar para casa. No entanto, muitos pais e parentes não puderam encontrar seus filhos mesmo no momento da morte. Se alguém tivesse escolhido novamente, ainda daria esse passo para se tornar um cultivador. A canção infantil foi formada por muitas gerações de amargura. Pessoas de fora podem não ser capazes de entender sobre o que a criança canta, mas os estimuladores podem sentir a tristeza em seus corações. O nome dessa canção infantil deve ser Não Cultivar. A figura de Wang Lin desapareceu de existir quando ele se fundiu com a palavra. No entanto, aquela cantiga de ninar e aquela tristeza eterna permaneceram. Wang Lin avançou pelas estrelas. Havia uma forte sensação de arrependimento em seu corpo. Embora a viagem tenha sido curta, o clima permaneceu com ele. A área entre as regiões oeste e norte se tornou a área tampão para os cultivadores Aliaven. Havia um planeta de ativação perto de onde ficava o campo de batalha. Este planeta de cultivo foi mantido intacto e, embora não houvesse muita energia espiritual, Li Yunzi não se importou. Li Yunzi sentou-se no pico de uma montanha do planeta. Ao lado dela estava um jovem com uma expressão sombria. Embora ele também estivesse sentado lá, ele olhou para longe como se estivesse esperando por algo. Se Wang Lin estivesse aqui, ele reconheceria o jovem como Shu Ting, que quase morreu na grande batalha. Havia 13 bolas de sangue ao redor de Li Yunzi. Essas 13 bolas de sangue eram os restantes Luofu. Não havia muitos cultivadores Aliaven aqui, apenas algumas pessoas, com Li Yunzi como líder. Ele estava aqui precisamente porque os 13 Luofu impediriam a aliança de lançar outro ataque. Seu sentido divino se espalhou pelos 13 Luofu, o que permitiu que seu sentido divino se espalhasse muito mais longe do que o normal. Como resultado, nada dentro da área poderia escapar de seu senso divino. A figura de Wang Lin apareceu entre as ondulações. Ele veio a este planeta de cultivo em busca de Li Yunzi. Este foi o segundo assunto que ele teve que atender. Antes de entrar no vazio, Wang Lin teve uma mensagem de sentido divino enviada a ele, e a pessoa que a enviou foi Li Yunzi. Li Yunzi, que estava sentado no topo da montanha, abriu lentamente os olhos. No momento em que ele abriu os olhos, as 13 bolas de sangue tremeram e 13 olhos vermelhos apareceram nas 13 bolas de sangue. Todos eles estavam olhando em uma direção, e uma forte pressão formou o resultado. Ele formou um feitiço que pode causar o colapso das estrelas. Li Yunzi revelou um leve sorriso e disse lentamente, você veio. Com este cultivo, ele podia ver naturalmente que Wang Lin havia passado por algumas mudanças, mas ele não apontou ou questionou Angelin. Afinal, ele era inferior ao Master Flamespar que, portanto, não era capaz de ver claramente através dele. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Shu Ting. Ele soltou um bufo frio e não escondeu sua intenção de matar enquanto olhava para Wang Lin. A figura de Wang Lin apareceu sob os olhares dos 13 olhos vermelhos. Sua expressão era neutra, como se a pressão não o afetasse de forma alguma, e ele ignorou completamente Shu Ting. Ele olhou para Li Yunzi e disse, Shumu cumprimento o Senhor Li Yunzi. Li Yunzi acenou com a mão direita e os 13 olhos vermelhos desapareceram das bolas de sangue, fazendo com que a pressão desaparecesse.
A expressão de Wang Lin não mudou nada quando ele pousou no topo da montanha e ficou em frente a Shu Ting. Shu Ting gritou, Chumu, ponto de exclamação vocês. Nós Y. Wang Lin olhou friamente para Shu Ting. Esse olhar era como uma espada afiada que atravessou os olhos de Shu Ting. Shu Ting sentiu uma explosão em sua mente e sua expressão mudou muito. Ele estava em choque e todo o seu corpo estava fraco. As palavras de Wang Lin pareciam conter algum tipo de lei que fez com que o fluxo sanguíneo em seu corpo se revertesse e sua origem celestial quase entrasse em colapso. Bang, 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 bang. Nesse instante, todos os sons além de seus batimentos cardíacos foram isolados de seus ouvidos. Sua taxa de calor acelerou e o suor escorria sem parar. Do seu ponto de vista, encarar Wang Lin agora era como se estivesse diante de um ancião de sua família, e ele não poderia resistir a tudo. O que o fez sentir ainda mais medo foi a aura poderosa que era várias vezes mais forte do que os céus. Enquanto seu corpo tremia, ele se sentiu como se estivesse sob os pés de um gigante. Se esse gigante rugisse, seu corpo e sua alma de origem entrariam em colapso completamente. Depois de tossir com a boca cheia de sangue, Shu Ting ficou aterrorizado. Ele recuou enquanto olhava para Wang Lin, mas sua mente estava em branco. Ele não conseguia entender por que isso tinha acontecido. Os olhos de Li Yunzi brilharam intensamente e ele exclamou. Então seu olhar em direção a Wang Lin tornou-se sério. Wang Lin não olhou mais para Shu Ting, mas olhou para Li Yunzi e disse calmamente, eu me pergunto por que o senhor chamou o Júnior aqui. A voz de Wang Lin estava calma, mas só deixou Li Yunzi ainda mais sério. Ele não olhava mais para Wang Lin como um Júnior comum. Este era o efeito que Wang Lin queria. Ele queria sacudir a montanha para alertar o tigre. Com sua inteligência, como ele poderia não saber por que Li Yunzi o estava procurando? Naquela época, ele não tinha qualificação para fazer exigências, mas agora tinha. Durante a concessão celestial, este velho homem permitiu que você olhasse o pergaminho de batalha da família Zhan. Prometi então permitir que você visse o segundo pergaminho. Hoje, chamei você e Shu Ting para observar. Enquanto Li Yunzi falava, ele ergueu a mão esquerda e estendeu a mão em direção ao vazio. Houve um som agudo e, em seguida, uma fenda apareceu. Um raio de luz negra saiu da fenda. Havia um pergaminho preto rodeado por luz negra. Ele voou em direção à mão de Li Yunzi e flutuou, até lá. Este é o segundo pergaminho de batalha dos 3 pergaminhos de batalha da minha família Zhan. A mão esquerda de Li Yunzi o jogou para a frente e ele olhou para Wang Lin com uma pitada de antecipação. A mão direita de Wang Lin agarrou o Zambatla Scroll, mas ele não o abriu. Em vez disso, ele sorriu para Li Yunzi e disse, Senhor Li Yunzi, Júnior não pode ver este segundo pergaminho de batalha por nada. Quando Li Yunzi olhou para Wang Lin, sua expressão tornou-se sombria. No entanto, ele se lembrou do rugido de Wang Lin e, um momento depois, ele riu. Chumu, você tem coragem. O que você quer? Falar. Wang Lin apontou para o 13 Luofu e disse calmamente, Júnior quer um Luofu para olhar o segundo pergaminho. Li Yunzi ponderou silenciosamente enquanto revelava um sorriso que não era um sorriso e disse, este é um tesouro que você pode ter? Wang Lin sorriu levemente, mas não respondeu a pergunta. Em vez disso, ele disse, Júnior tem um encontro marcado com meu irmão mais velho. Em alguns dias, ele virá me encontrar para ir a um lugar com ele. Li Yunzi olhou significativamente para Wang Lin enquanto ria e dizia, vou presentear você com um. Com isso, sua mão direita alcançou o vazio e uma das bolas de sangue desceu. Ele rapidamente se condensou em uma bola do tamanho de um punho e flutuou em direção a Wang Lin. Wang Lin agarrou com cuidado e colocou na bolsa depois de verificar. Li Yunzi disse, agora você pode dar uma olhada. Já que o vice-celestial do trovão Shu Ting vai vê-lo comigo para ter uma chance de boa sorte, então Shu Ting deve vê-lo primeiro, afinal, ele foi o primeiro a assisti-lo da última vez. Wang Lin jogou o pergaminho em Shu Ting. A mente trêmula de Shu Ting ainda não havia se recuperado, mas ele inconscientemente a agarrou. Ele abriu o pergaminho e então um rugido estrondoso veio de repente dele. Uma poderosa intenção de batalha apareceu do vazio e desceu sobre Shu Ting. O corpo de Shu Ting estremeceu ao sentir um vento monstruoso soprar. Era como se uma besta antiga fosse selada dentro e agora que o selo foi liberado, a besta feroz liberou sua aura monstruosa. Incontáveis anos de raiva escaparam de uma vez, como se fosse devorá-lo. A expressão de Li Yunzi revelou uma pitada de tensão.
Era raro para ele mostrar esse tipo de tensão com seu cultivo e idade. Ele sabia claramente quantos talentos em sua família ao longo dos anos foram capazes de ver o primeiro pergaminho, mas foram incapazes de resistir à inimaginável intenção de batalha dentro do segundo pergaminho antes mesmo que ele se abrisse completamente. A consequência menos séria era que eles seriam gravemente feridos e mutilados, a consequência mais séria. Sua alma de origem pereceria. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 948 Segredo dos Pergaminhos de Batalha. Capítulo 948 Segredo dos Pergaminhos de Batalha. Lianzi sabia que o que eles viam e sentiam estava além do limite da mente. Apenas algumas pessoas conseguiram abrir o segundo pergaminho. Mesmo assim, eles só conseguiram abri-lo um pouco. Quanto àqueles que conseguiram abrir completamente o segundo pergaminho ao longo das incontáveis gerações, havia apenas 3 pessoas, incluindo ele mesmo. Apenas aqueles 3 poderiam abrir completamente o segundo pergaminho. O rosto de Shu Ting estava mortalmente pálido, seu corpo tremia e muito suor escorria. Seus olhos estavam atordoados enquanto ele olhava para o pergaminho que foi aberto por uma lasca. Ele sentiu uma aura feroz saindo da pequena abertura no pergaminho e queria devorá-lo. Isso o deixou muito desconfortável, como se algo estivesse sendo reprimido em seu peito. Ele queria soltar um rugido para liberá-lo, mas não conseguia fazer nenhum som. Um rugido que veio dos tempos antigos ecoou em seus ouvidos. Então um vento violento soprou contra ele, fazendo suas roupas e cabelos esvoaçarem. Ele estava em transe e tinha a ilusão de que era um barco solitário lutando entre ondas turbulentas. No entanto, Shu Ting era um jovem talentoso da família Shu do planeta Donglin. Ele havia entrado no reservatório celestial, onde seu domínio se derreteu, mas obteve sua origem celestial. Se ele estivesse no antigo mundo de cultivo, ele seria um verdadeiro celestial. Nesse momento, ele respirou fundo e seus olhos brilharam intensamente. Sob essa situação desesperadora, ele suprimiu o terror em seu coração enquanto olhava para o pergaminho, e suas mãos trêmulas o abriram lentamente. Essa cena fez com que os olhos de Lianzi se iluminassem e revelassem um toque de admiração. Ele pensou, Shu Ting foi um dos poucos cultivadores que conseguiu compreender o primeiro pergaminho em 4 segundos. Normalmente, quando cultivadores como ele abrem o segundo pergaminho, eles só podem abri-lo em 40%. Só não sei o quanto ele pode abri-lo. A expressão de Wang Lin ainda era neutra enquanto ele olhava friamente para Shu Ting. As mãos de Shu Ting tremeram ainda mais violentamente. Cada vez que ele abriu o pergaminho um pouco mais, a aura feroz se tornava ainda mais intensa. Ele se sentia como se estivesse segurando um animal antigo em suas mãos e fosse abrir o selo para permitir que ele o devorasse. O tempo passou lentamente enquanto o pergaminho se abria mais e mais nas mãos trêmulas de Shu Ting. Suas roupas estavam encharcadas de suor e seu rosto estava pálido. Shu Ting havia aberto o pergaminho de batalha em cerca de 40%, e a intenção de batalha vinda do pergaminho já era intensa. Uma tempestade apareceu e passou, causando uma série de estrondos. Uma explosão de luz negra saiu do pergaminho e envolveu Shu Ting. A mente de Shu Ting tremia, mas havia uma força inflexível dentro de seu coração. Ele cerrou os dentes enquanto toda sua energia celestial origem aumentava e ele impiedosamente abriu o pergaminho. Houve um baque quando ele abriu o pergaminho 70%. Lianzi levantou-se de repente e uma surpresa inimaginável encheu seus olhos. No instante em que a rolagem da batalha abriu 70%, o rugido de uma besta veio de dentro. Uma grande quantidade de névoa negra saiu e se transformou em uma fera gigante que tentou devorar Shu Ting. Espere. Havia expectativa nos olhos de Lianzi. O corpo de Shu Ting estremeceu. No momento em que a besta feroz investiu contra ele, ele tossiu sangue e seu corpo foi jogado para trás. Houve sons de estouro e grandes quantidades de sangue jorraram de seu corpo. Deixando escapar um sorriso miserável, ele caiu a mais de 30 metros de distância com um baque. Quanto ao pergaminho de batalha, ele imediatamente fechou e flutuou no ar. Era como se a cena agora não tivesse acontecido. Lianzi deixou escapar um suspiro. Este Shu Ting foi capaz de abrir o pergaminho 70%. Embora ele não tenha sido capaz de resistir à besta dentro do pergaminho de batalha, ele já era um indivíduo extremamente notável entre as pessoas que tentaram abrir o pergaminho de batalha ao longo dos incontáveis anos. Ele acenou com a mão direita e o pergaminho voou na direção de Wang Lin. Lianzi disse tristemente, Shumo, é a sua vez.
A expressão de Wang Lin era neutra enquanto ele pegava o pergaminho de batalha e olhava para Liu Zi. Ele não tinha nenhuma relação com Liu Zi, então Liu Zi deve ter tido outros motivos para querer que ele observasse o segundo pergaminho. Agora que ele viu o estado miserável de Shu Ting, ele tinha ainda mais certeza. Mais importante ainda, Wang Lin viu claramente que a lasca da origem da fonte que Shu Ting havia obtido do primeiro pergaminho foi levada pela besta quando o devorou. Este pergaminho de batalha é interessante. Wang Lin revelou um sorriso ao pegar o pergaminho de batalha e abri-lo repentinamente. O pergaminho de batalha foi repentinamente aberto por Wang Lin. Essa aura feroz e antiga surgiu em Wang Lin como se quisesse devorá-lo. Liu Zi olhou para Wang Lin. Na verdade, embora Liu Zi inicialmente valorizasse Wang Lin, suas expectativas não eram altas. Wang Lin não foi o primeiro membro não familiar que lhe permitiu ver o pergaminho de batalha. Porém, ao longo dos incontáveis anos, no máximo só conseguiram abrir a maioria, ninguém foi capaz de abri-lo completamente. No entanto, a cena em que se desenrolou diante dele fez com que a impressão de Liu Zi sobre Wang Lin mudasse drasticamente. Wang Lin foi capaz de estabelecer uma condição: pedir emprestado Qin Shui para suprimi-lo. Tudo isso parece simples, mas quantas pessoas no mundo do cultivo poderiam aproveitar a chance tão perfeitamente? Ainda mais, quantas pessoas do mundo do cultivo se atrevem a fazer tal coisa antes dele? Comparado a Shu Ting, ele esperava muito mais do desempenho de Wang Lin. A feroz aura antiga que o cercava não fez com que a expressão de Wang Lin mudasse em nada. Em sua opinião, isso não era tão forte quanto sua aura de Deus ancestral. Era como uma pequena besta rugindo diante dele. Não importa o quanto rugisse, ainda estava fraco. Wang Lin abriu o pergaminho com calma. Quando ele abriu, a aura feroz ficou ainda mais forte e se transformou em uma rajada que varreu Wang Lin. No entanto, esta rajada não foi capaz de mover Wang Lin de forma alguma. As pupilas de Liu Zi encolheram e brilharam intensamente enquanto ele olhava para Wang Lin. Nesse momento, a maior parte da origem celestial de Shu Ting havia entrado em colapso. Ele olhou para Wang Lin com ódio sem fim e emoções complexas. As ações de Wang Lin não foram rápidas. Depois de abrir o pergaminho 30%, ele soltou um bufo frio. Não querendo perder mais tempo, ele de repente abriu o pergaminho 70%. Nesse instante, a besta que devorou Shu Ting formou-se com um rugido ensurdecedor e tentou devorar Wang Lin. Os olhos de Wang Lin ficaram frios enquanto ele encarava a fera correndo em sua direção e gritou: "Animal maldito, você ousa!" Este rugido foi como um trovão que abriu o céu e retumbou através do planeta de cultivo. Até o pico da montanha em que Wang Lin se erguia, trovejava e dava sinais de colapso. Rachaduras apareceram na terra próxima, formando grandes fissuras. Se ele encontrou um poderoso cultivator, Wang Lin pode não ser forte o suficiente para lidar com ele, mas este mero espírito de fera antigo não foi o suficiente para abalar a mente de Wang Lin. Nesse momento, Wang Lin era um deus antigo. Além disso, ele não era um deus antigo comum, mas um antigo deus real 5 estrelas. A feroz besta soltou um rugido e depois um gemido, então seu corpo que estava atacando Wang Lin parou. O medo encheu os olhos da besta. Ele ficou assustado com as palavras que Wang Lin disse antes do pergaminho. Naquele instante, sentiu uma aura que o fez tremer diante deste cultivador. Ela se lembrava claramente de que essa aura era algo que não ousava provocar. Esta cena incrível fez com que os olhos de Liu Zi se arregalassem. Mesmo com o cultivo de Liu Zi, ele não pôde deixar de se assustar, mas logo seu coração se encheu de êxtase. Este Shumu foi capaz de fazer o espírito da fera recuar de medo. A única pessoa na minha família Zhan que poderia fazer isso ao longo dos incontáveis anos era o ancestral, Zhan Xingji. Liu Zi ignorou tudo mais olhou para Wang Lin. Shu Ting cerrou os punhos, mas o choque em seus olhos foi intenso. Wang Lin abriu o pergaminho sem hesitação depois de soltar aquele rugido. Havia um caractere de batalha extremamente extravagante no pergaminho que parecia que ia escapar de dentro. Foi fantástico. Uma antiga aura veio da palavra batalha e, naquele instante, havia uma sombra de batalha em cada um de seus olhos. Nesse momento, a visão de Wang Lin turvou-se e ele mergulhou neste estranho domínio. Ainda era o espaço infinito com aquele velho vestido de branco. No entanto, desta vez o velho estava sentado e sua mão direita continuava a desenhar a palavra batalha no vazio. Este velho alcançou o reino do vazio e alcançou os limites do mundo. Não deixei de trás nenhum descendente,
E todo o meu cultivo foi arrastado para a palavra batalha. Neste momento, antes de tentar quebrar a borda do mundo, deixo para trás esses 6 pergaminhos de batalha, caso falhe e perca minha vida. Se alguém no futuro obtiver todo o S9, então ele se tornará o herdeiro deste velho. Enquanto o velho murmurava, sua mão direita parou de repente. Havia milhares e milhares da palavra batalha de tamanhos variados ao seu redor. O velho apontou com este dedo e então todas as palavras cheias de intenção de batalha se fundiram em uma palavra antes do velho em um piscar de olhos. Batalha. A voz do velho estava calma, mas no momento em que ele disse a palavra batalha estremeceu, transformou-se em um raio de luz negra e foi para o vazio. O corpo de Wang Lin tremia quando a sombra da batalha desapareceu de seus olhos e ele acordou. Lian Zi se aproximou rapidamente. Seus olhos estavam cheios de entusiasmo quando ele disse com urgência: "Você viu isso?" Wang Lin ponderou em silêncio um pouco e assinou com a cabeça. Quando ele estava prestes a falar, Lian Zi acenou com a manga. O corpo de Xu Tiang a mais de 30 metros de distância foi varrido por uma poderosa rajada de vento e jogado a incontáveis quilômetros de distância. Lian Zi suprimiu a empolgação em seu coração e disse: "Agora me diga o que você viu." Wang Lin disse lentamente: "Herança." Herança, era de fato uma herança. O desaparecimento do ancestral deve ter tido grandes conexões com esta herança. A expressão de Lian Zi mudou. Ele naturalmente tinha métodos para saber se Wang Lin estava dizendo a verdade, mas tudo isso era inútil agora. Ser capaz de dizer a palavra herança era prova suficiente. Quando o ancestral Zhang Xinji viu o segundo pergaminho de batalha, ele disse algo semelhante. Copyright novelfu.com. Ao ele direitos reservados. Capítulo 949. Guia Neter. Capítulo 949. Guia Neter. Naquela época, o ancestral Zhang Xinji, depois de anos de compreensão, finalmente abriu o terceiro pergaminho de batalha. Porém, após observar o terceiro pergaminho, sua expressão era muito estranha. Ele entrou em cultivo a portas fechadas com o terceiro pergaminho por 1000 anos e nunca saiu durante esse tempo. Um dia, depois de 1000 anos, o clã encontrou apenas o terceiro pergaminho e um jade no local onde ele entrou no cultivo a portas fechadas, mas não havia nenhum vestígio do ancestral. Se não fosse pelo desaparecimento do ancestral, nem mesmo o templo celestial do trovão se atreveria a provocar minha família Zhan. Nem mesmo aquela antiga família de cultivo usaria. Quando o ancestral estava lá, a honra de minha família Zhan manteve-se forte. No entanto, tudo isso mudou quando o ancestral desapareceu. Gerações de descendentes tiveram a esperança de encontrar o ancestral. O ancestral não está morto, caso contrário, seu símbolo de vida seria quebrado. Centenas de pensamentos passaram pela mente de Li Ypsilon. Havia 3 pessoas na família Zhan que podiam abrir o segundo pergaminho, mas ninguém conseguia abrir o terceiro. Isso era algo que ele nunca disse a ninguém. Nem mesmo os juniores da família sabiam disso. Todos pensaram que Lian Zi e os mais velhos da família puderam ver o terceiro pergaminho. Até Zhang Conglia pensava a mesma coisa. Lian Zi sorriu ironicamente. Ele estava ciente de que, embora houvesse 3 pessoas na família que pudessem abrir o segundo pergaminho, elas só podiam compreendê-lo. Nenhum deles poderia mergulhar completamente nele como Shumu poderia. Isso não tinha nada a ver com cultivo e nem mesmo tinha a ver com talento. Quanto ao motivo, Lian Zi não foi capaz de descobrir. Lian Zi ponderou silenciosamente por um longo tempo antes de olhar para Wang Lin e dizer lentamente: "Shumu, que tipo de preço eu tenho que pagar para você olhar o terceiro pergaminho?" Falar. Na verdade, ele ainda tinha uma agenda pessoal. Além de procurar o ancestral, havia uma mensagem deixada no jade deixada pelo ancestral. Se alguém da minha família Zhan pudesse obter a herança, seria capaz de atingir o pico. Wang Lin ponderou. Depois de muito tempo, ele balançou a cabeça. Com meu nível de cultivo atual, não devo conseguir abrir o terceiro pergaminho. Quando ele observou aquele segundo pergaminho de batalha, a energia de origem da fonte entrou em seu terceiro olho. Isso não tem nada a ver com o nível de cultivo, então você deve tentar. Eu, Lian Zi, tentarei atender a sua solicitação. A mão direita de Lian Zi tocou o ponto entre suas sobrancelhas e um pergaminho voou imediatamente de lá. Este pergaminho foi o terceiro pergaminho de batalha. Lian Zi respirou fundo ao pegar o terceiro pergaminho de batalha e entregá-lo a Wang Lin. Wang Lin percebeu. No momento em que o agarrou,
Ele sentiu uma aura que fez sua mente tremer. Essa aura era muito mais forte do que o segundo pergaminho. Eu absolutamente não consigo abrir este pergaminho. Os olhos de Wang Lin estremeceram e ele teve uma sensação chocante de perigo vindo do pergaminho. Ele teve a sensação de que se abrisse o pergaminho, mesmo que fosse apenas uma lasca, não era algo que ele pudesse suportar. Sr. Lianzi, não estou procurando me matar, eu não vou abrir. Se eu abrisse, não haveria chance de eu sobreviver. Wang Lin olhou para Lianzi e enviou o terceiro pergaminho de volta. A expressão de Lianzi afundou. No entanto, Sr. Lianzi pode relaxar. Júnior também quer ver o que está dentro do terceiro Battle Scroll. Se houver um dia em que meu cultivo seja forte o suficiente, irei procurar Sênior para ver o pergaminho. Se eu fosse abri-lo um pouco e morrer para a aura, Sênior teria que encontrar outra pessoa. Wang Lin recuou alguns passos e falou com calma. Ele sabia que Lianzi não o atacaria. Claro, mesmo que a outra parte fosse realmente descrente e atacasse, Wang Lin já havia se preparado com antecedência. Mesmo que ele não vencesse a luta, ele ainda poderia escapar e atrasar o suficiente até que Qin Shui chegasse. Enquanto Lianzi encarava Wang Lin, centenas de pensamentos passaram por sua mente. Ele conhecia naturalmente os perigos do terceiro pergaminho. Ao longo dos incontáveis anos, todos os que tentaram abrir o terceiro pergaminho morreram imediatamente. Mesmo ele ainda não se atreveu a abrir o terceiro pergaminho. Mas, este Shumu tinha alcançado grande mérito para Aliaven. Se ele realmente prendesse esse Shumu ou se Shumu realmente morresse ao ver o terceiro pergaminho, o Master Flamespark presumivelmente interferiria. Embora Lianzi realmente não se importasse. Ele sabia que Master Flamespark não se voltaria contra ele durante esta guerra por um mero júnior. No entanto, o que o fez se importar foi Qin Shui. Do seu ponto de vista, Qin Shui era um louco. Era provável que ele perseguisse o assunto sobre Shumu com raiva. Qin Shui estava disposto a lutar contra o deus de sangue por Shumu. Ele estava disposto a matar um membro do Templo Celestial do Trovão durante a concessão celestial. Se eu forçasse esse Shumu a ficar, eu estaria criando problemas. A expressão de Lianzi estava sombria. Gai também foi hesitante porque ele se sentia como Shumu não era ser tão fácil para aprisionar como ele esperava. Ao longo dos incontáveis anos, a única pessoa que conheci que podia ver o domínio dentro do pergaminho foi Shumu. Se ele morrer, não sei quando poderei encontrar outro. É melhor ter um bom relacionamento com ele. Enquanto Lianzi ponderava, ele ria e admiração enchia seus olhos. Ele acenou com a cabeça e disse, bom, nada, precipitado. Você é digno de ser o meu trovão celestial do Aliaven. Shumu, embora minha família Zan não tenha um feitiço como a família Xiang para ajudá-lo a reviver seus fragmentos de alma, tínhamos um feitiço que ajuda a fortalecer a alma. No futuro, quando você vier procurar este velho para ver o terceiro pergaminho, não vou deixar você se perder. Vou te ensinar esse feitiço. Também prometo ajudá-lo em algo com toda a força da família Zan, contanto que eu seja algo que minha família Zan possa realizar. Lianzi havia feito uma grande promessa. O rosto de Wang Lin revelou gratidão e ele disse respeitosamente, obrigado, Sênior. Sênior pode ter certeza sobre este assunto. Lianzi sorriu ao acenar com a cabeça e dizer, esqueça. Já que você tem um compromisso com Qin Shui, você deve ir. Wang Lin juntou as mãos e saiu. Depois de dar alguns passos para trás, ele se transformou em um raio de luz e desapareceu na distância. No momento em que Wang Lin saiu, a expressão de Lianzi tornou-se sombria e ele murmurou, Mestre Flamespark não vai ter uma disputa comigo sobre um assunto tão trivial, mas a Qin Shui. No entanto, Qin Shui não viverá por muito tempo. Depois que Qin Shui estiver morto, quero ver como você vai escapar de mim, Shumu. Depois que Wang Lin deixou este planeta de cultivo, sua expressão tornou-se sombria. Quando Lianzi o convocou, ele teve que vir, ou então ofenderia Lianzi. Se ele quisesse tomar emprestado o poder de Aliaven para evitar uma crise futura, ele teria que responder à convocação de Lianzi. Além disso, os dois ainda mantinham um relacionamento, então ele não tinha motivo para não vir. Já que ele não tinha a escolha a não ser ir, então com a astúcia de Wang Lin, não havia como ele não fazer quaisquer preparativos. Mesmo se Qin Shui não mencionasse o assunto sobre encontrá-lo em 10 dias, ele ainda teria pedido ajuda a Qin Shui. Além disso, quando Wang Lin analisou a situação, vir ao encontro de Lianzi teve benefícios.
A realidade provou que sua análise estava correta. Ele não apenas obteve mais energia de origem da fonte e aprendeu a origem do pergaminho da batalha, ele também obteve uma bola de sangue Luofu. Se ele não viesse para ver Li Yunzi, os problemas no futuro seriam ainda mais intensos do que agora. Afinal, Li Yunzi era um dos velhos monstros de Eliaven. Enquanto voava, Wang Lin se lembrou de tudo o que havia acontecido e sua expressão gradualmente se acalmou. Ele zombou enquanto desaparecia entre as estrelas. Depois de encontrar uma grande rocha flutuando no espaço, Wang Lin sentou-se, esperando por Qin Shui. Poucos dias depois, ondas apareceram antes de Wang Lin e Qin Shui sair. Quando ele apareceu, ele exalou um cheiro poderoso de sangue. Atrás de Qin Shui havia cabeças com rostos cheios de desespero. Havia pelo menos 100 deles flutuando atrás dele. Wang Lin abriu os olhos e sorriu ironicamente. O nível de cultivo de Qin Shui era ainda mais alto do que há 10 dias. Era óbvio que ele tinha devorado muitos cultivadores. Todas essas pessoas são cultivadores do Reino do Massacre e que eram bons em se esconder. Se quisermos entrar no Reino do Massacre, precisamos dessas cabeças. Enquanto Qin Shui falava, ele acenou com a mão direita. As cabeças atrás dele voaram e formaram um círculo. Feitiço celestial Guianeter. A mão de Qin Shui formou um selo. Sua energia de origem celestial aumentou e ele apontou com o dedo. Uma das cabeças explodiu em uma névoa sangrenta com um estrondo. Então isso continuou, e logo, todas as 100 cabeças desabaram. Uma densa névoa de sangue cercava a área. Qin Shui acenou com a mão direita e a névoa de sangue começou a girar cada vez mais rápido. Os gritos tristes das almas dos cultivadores vieram de dentro deste vórtice e ecoaram na mente de Wang Lin. Guia etéreo. No momento em que a voz fria de Qin Shui saiu, os gritos tristes do vórtice tornaram-se ainda mais intensos. Eles se reuniram no centro do vórtice, formando uma coisa parecida com um buraco negro. Condensando todas as memórias relacionadas ao Reino do Massacre de todos os fragmentos de alma em um único ponto. Isso formou uma passagem guiada para o Reino do Massacre usando as memórias de mais de 100 cultivadores. Este era o feitiço celestial Guianeter. O buraco negro formado por mais de 100 cultivadores girou como um louco. Em um instante, pareceu quebrar o vazio, e um mundo vermelho escuro apareceu dentro do buraco. Havia grandes edifícios que pareciam perfurar o vazio como espadas aqui, e uma poderosa intenção de matar cobria tudo. No centro havia uma torre com pelo menos 10.000 pés de altura. Correntes pretas penduradas na torre conectadas com os edifícios circundantes. Este era o Reino do Massacre. Este feitiço é muito prático, então eu gosto muito dele. A intenção de matar encheu os olhos de Qin Shui quando ele pegou um jade para gravar o feitiço e jogou em Wang Lin. Então ele entrou no vórtice sem hesitação. Wang Lin pegou o jade e sorriu ironicamente. Ele temia que Qin Shui provavelmente gostasse do feitiço porque ele permitia fácil e convenientemente destruir sua base inimiga. Wang Lin também se moveu e entrou no vórtice logo após Qin Shui. Um grande vórtice apareceu de repente no Reino do Massacre, atraindo a atenção de todos os cultivadores. Um instante depois, uma voz fria se espalhou. Eu sou o Senhor Celestial Qin Shui. Hoje estou aqui para pegar algo que me pertence, e então vou destruir este reino. No momento em que esse som apareceu, ele se transformou em uma tempestade de intenção de matar que varreu o Reino do Massacre. Bang, 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 bang. Em um instante, incontáveis edifícios em forma de espada desabaram. O que exatamente este Reino do Massacre tirou do irmão mais velho Qin Shui para deixá-lo tão zangado depois que ele procurou a memória do estimado Xuan Bao? Wang Lin saiu do vórtice e olhou friamente para o Reino do Massacre. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 950. Reino do Massacre. Capítulo 950. Reino do Massacre. A aliança de cultivo tinha 2 seitas, 4 templos e 8 reinos. O Reino do Massacre criou seu próprio mundo como base. Incontáveis anos atrás, o fundador dos Slaughter Realm assumiu uma fenda que sobrou do colapso Reign Celestial Realm. Ele também juntou muito metal celestial para criar as 99 espadas ascendentes do céu. Essas 99 espadas elevadoras do céu tornaram-se edifícios exclusivos do Reino do Massacre. Na Cultivation Alliance, o nome do domínio dos Slaughter era Ilustre e, ao longo de dezenas de milhares de anos, completou incontáveis façanhas para a Cultivation Alliance. Quer tenha sido a primeira batalha contra as 4 seitas divinas ou as últimas trocas com a seita cadáver,
Todos esses conflitos tiveram a sombra do Reino do Massacre. Poucos países de cultivo de nível 6 tinham ouvido falar do Reino Slaugcher, mas assim que alcançassem o nível 7, o Reino do Massacre seria um nome bem conhecido. Em um planeta de cultivo de nível 7, uma vez que o cultivo de uma pessoa atingiu um certo nível, ela não estaria disposta a deixar sua alma sob o controle de outra pessoa. A série de eventos causados por este sentimento foram todos tratados pelo Reino do Massacre. O banho de sangue causado por esses assuntos deu-lhes uma reputação perversa. Claro, havia muitos cultivadores com os quais o Reino do Massacre não conseguia lidar. Isso foi tratado por outras forças dentro da Aliança de Cultivo. Pode-se dizer que o Reino do Massacre é a lâmina da Aliança. Aqueles recrutados pelo Reino do Massacre eram pessoas que passaram suas vidas no massacre. Por dezenas de milhares de anos, o Reino de Slaugter manteve um núcleo de 99 cultivadores. Se alguém morresse, seria imediatamente reabastecido. Além desses 99 cultivadores, havia também os discípulos externos. Havia muitos discípulos externos, e eles eram liderados por 99 cultivadores. Além desses 99, havia também o Real Master e o Vice-Real Master. Pode-se dizer que o Reino do Massacre era uma seita de cultivo, mas eles eram muito mais poderosos do que a maioria das seitas de cultivo. Poucas pessoas estavam dispostas a provocar o Reino do Massacre na aliança. Até mesmo alguns cultivadores poderosos sentiriam dores de cabeça quando se tratasse do Reino do Massacre. Essas pessoas não eram apenas cruéis, mas também muito boas em furtividade. Se eles falhassem em sua missão, eles poderiam recuar imediatamente e esconder todos os vestígios de si mesmos. Desde o nascimento do Reino do Massacre, nunca houve alguém que massacrou seu caminho para sua base. Se houvesse, então o que o Anglin fez mal contava. No entanto, tudo isso mudou quando a voz fria de Qin Shi ecoou. Muitos dos edifícios semelhantes a espadas desabaram, incontáveis correntes de ferro caíram e se transformaram em uma tempestade que varreu o Reino do Massacre. Explosões de rugidos surgiram e, em um instante, incontáveis sombras voaram da tempestade. Esses cultivadores estavam todos vestidos de preto e tinham idades variadas. Seus níveis de cultivo variaram de Yin ilusório ao estágio intermediário de Nirvana Skrier. A maioria deles estava no estágio Yin e Yang, muito poucos no Nirvana Skrier. Shumu, você pode me ajudar com essas munições? Com um passo, Qin Shi passou pelos cultivadores vestidos de preto. Sua voz foi como uma rajada de ar frio. Com a astúcia de Wang Lin, ele naturalmente entendeu que Qin Shi estava lhe enviando uma grande fortuna. Embora houvesse muitos cultivadores, ele tinha um corpo de um deus antigo, então, não seria difícil matá-los. O irmão mais velho pode ficar à vontade. Enquanto Wang Lin falava, ele deu um passo para fora e de repente deu um soco. Houve um estrondo de sacudir os céus e um estrondo sônico apareceu diante de Wang Lin. O vazio se estilhaçou e as rachaduras avançaram. A tempestade interminável formada pelo soco de Wang Lin condensou-se em um ponto e precipitou-se para fora. Mesmo em um estágio avançado de pico, a expressão do cultivador de Nirvana Skrier mudaria quando o encarasse. Se eles demorassem um pouco para se esquivar, seriam mortos instantaneamente. Antes de Wang Lin, havia vários cultivadores Yin ilusórios que haviam passado suas vidas no massacre. Assim que eles se aproximaram, suas expressões foram alteradas pelo soco de Wang Lin. Sons de estalho ecoaram dentro de seus corpos e grandes quantidades de sangue jorraram de seus corpos. A pessoa à frente de Wang Lin não conseguiu resistir e seu corpo desabou. Enquanto seu corpo respingava, os cultivadores ao redor ficaram chocados e com medo. Eles queriam escapar, mas neste momento, eles sentiram claramente que uma força misteriosa havia bloqueado os arredores. Então eles não podiam escapar de jeito nenhum. Bang! 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 Todos os corpos desses cultivadores entraram em colapso e suas almas de origem voaram e foram capturadas por Wang Lin. Tudo isso aconteceu em um instante. Foi incrivelmente rápido. Todos os cultivadores do Reino do Massacre ao redor ficaram abalados. Shumu. Ele é o trovão do céu celestial Shumu. Alguém reconheceu imediatamente a identidade de Wang Lin. O rosto de Wang Lin estava frio. Houve cerca de 100 cultivadores antes dele. Embora fossem muitos, ele não considerava nenhum deles uma ameaça. Se fosse antes, seria impossível para Wang Lin enfrentar esses cultivadores. No entanto, agora que ele se tornou um antigo deus real de 5 estrelas, tudo era diferente. Wang Lin deu um passo,
Ondulações apareceram sob seus pés e ele desapareceu. Dobramento espacial. Os olhos do cultivador de Nirvana Skriar em um estágio inicial se arregalaram. Choque e horror encheram seus olhos e seu couro cabeludo ficou dormente. Ele estava prestes a perder o juízo e recuou sem hesitação. Ele realmente conhece Spatial Bending. Não importa quantas pessoas meu Slaughterhelm tenha, será extremamente difícil machucá-lo. A figura de Wang Lin desapareceu. Quando reapareceu, ele estava atrás de um cultivador ilusório. Depois que ela apareceu, parecia que seu punho deu um leve soco para frente e pousou nas costas do cultivador. Essa pessoa nem mesmo tinha as qualificações para desviar ou detectar esse soco. Ele tremeu e sons de estalho ecoaram de seu corpo. Uma força poderosa invadiu seu corpo, fazendo com que seus ossos se quebrassem centímetro a centímetro. Então, seu corpo explodiu com um estrondo. Depois de agarrar a alma de origem dessa pessoa, a figura de Wang Lin desapareceu. Os olhos de um cultivador de Nirvana Skriar no estágio intermediário estavam vermelhos e ele gritou: "Forme uma formação." No entanto, assim que ele gritou, sua expressão mudou. De repente, ele se virou, abriu a boca e cuspiu um raio de luz vermelha. Havia uma longa espada, dentro da luz vermelha, e ela soltou um apito quando disparou para frente. Havia milhares de fragmentos de alma saindo da espada. Os gritos tristes das almas fizeram a espada voadora atingir o pico. "Essa espada é muito boa." Uma voz fria veio de todas as direções. Wang Lin saiu do vazio antes do cultivador de Nirvana Skriar no estágio intermediário. Sua mão se estendeu e instantaneamente cresceu para o braço de um deus antigo. Ele agarrou a espada voadora e puxou-a de volta. O cultivador do Nirvana Skriar no estágio intermediário soltou um gemido abafado e seu rosto ficou pálido. Essa espada voadora era o tesouro de sua vida, e agora que Wang Lin cortou sua conexão com ela, ele ficou gravemente ferido. No entanto, ele sentiu uma sensação de pânico que anulou tudo isso. Ser capaz de tirar o tesouro da minha vida tão facilmente. Esta pessoa. Qual é exatamente o seu nível de cultivo? Este cultivador de Nirvana Skriar de estágio intermediário era famoso até mesmo no Reino do Massacre. Seu prestígio era ainda maior do que o de Killer Fei. No entanto, neste momento, ele estava realmente apavorado, especialmente quando se lembrou de como Liu Fei havia escapado de volta para o Reino do Massacre, mas ainda foi morto por uma mão gigante que veio através do vórtice. Lembrar disso fez seu couro cabeludo ficar dormente. Sem hesitar, ele rapidamente recuou e deu um tapa em sua bolsa de contenção. Uma grande quantidade de jades voou e ele gritou: "Explodam!" Todos esses jades explodiram, formando um impacto poderoso. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Depois de pegar a espada voadora, Wang Lin avançou sem hesitação. A explosão de todos aqueles jades não teve efeito sobre ele. O cultivador de Nirvana Skriar no estágio intermediário ficou completamente chocado quando Wang Lin se aproximou dele. Os dois dedos de Wang Lin formaram uma espada e ele a pressionou entre as sobrancelhas do cultivador de Nirvana Skriar no estágio intermediário. Com um BNG, o corpo deste famoso cultivador de Nirvana Skriar no estágio intermediário entrou em colapso. Sua alma original foi forçada por Wang Lin, e antes que ele pudesse escapar, ele foi capturado por Wang Lin. Nesse instante, Wang Lin finalmente sentiu sua própria mudança. Não que um cultivador de Nirvana Skriar em estágio intermediário fosse muito fraco, era apenas que ele havia se tornado forte o suficiente para ficar entre os poderosos. Quanto a Qin Shui, enquanto ria, ele avançou em direção à torre no centro do Reino do Massacre. Quando ele se aproximou, o homem de manto negro sentado dentro da torre de repente abriu os olhos e revelou uma expressão sombria. Como vice-mestre do Reino do Massacre, ele não pôde deixar de tremer. Sem hesitar, seu corpo se dividiu em dois velhos idênticos com túnicas pretas. Um deles acenou com a mão direita e uma rachadura apareceu no vazio. Havia incontáveis pequenos vórtices que emitiam sons sibilantes em torno da borda desta fenda. Depois de abrir a fenda, um deles entrou. O outro soltou um bufo frio enquanto se transformava em uma rajada de vento negro e avançava para fora da torre. O vento negro soprou extremamente rápido, e o velho vestido de preto apareceu diante de Qin Shui com uma expressão sombria. Ele gritou: "Senhor, você está nos empurrando longe demais." Houve um lampejo de frieza nos olhos de Qin Shui. Sua mão direita formou um selo e, sem hesitação, ele acenou com a mão. 8 dragões negros apareceram de repente e atacaram o velho. Ao mesmo tempo,
O corpo de Qin Shui estremeceu e chegou ao lado da torre. Suas mãos formaram um selo quando ele as empurrou e disse calmamente: selo de gelo do céu e da terra. Em um instante, a origem celestial de Qin Shui foi ativada e um poderoso calafrio se espalhou de seu corpo. Incontáveis gotas de chuva apareceram e imediatamente se transformaram em cristais de gelo. Sons de estouro ecoaram quando todos os cristais de gelo desmoronaram e um raio de luz azul disparou. Esta luz azul varreu o reino do massacre. Era como se o mundo tivesse mudado de cor e todo o reino do massacre ficou azul. Era como se todas as passagens conectando ao reino do massacre tivessem sido seladas. Qin Shui saiu da luz azul e, com a ponta de sua mão direita, a torre se transformou em pó. Dentro havia uma rachadura, e dentro dela estava um velho vestido de preto. Metade do corpo do velho havia entrado no vazio, mas, neste momento, ele estava lutando contra uma grande quantidade de luz azul. No entanto, agora importa o quão duro ele lutou, ele não poderia sair pela fenda. Qin Shui se aproximou e estendeu a mão direita. Ele imediatamente puxou o velho para fora da fenda. Assim que Qin Shui puxou o velho para fora, houve um lampejo de frieza em seus olhos. Ele, imediatamente deu um pulo e puxou o velho para bloquear suas costas.